grande clássico do futebol brasileiro, mais uma grande atração que a Cazé TV traz para você em todo o Brasil. Meu muito obrigado, hein? Meu muito obrigado, a galera ligada, curtindo a nossa transmissão, deixando o comentário, participando conosco. Times em campo, preparados para o jogo, jogando com uniforme escuro, atacando da direita para a esquerda. O Vasco da esquerda para a direita, o Fluminense. Você tem essa imagem, porque está um pouquinho com fumaça, né? Aqui na imagem, porque teve esse fumacê na entrada também das duas equipes, em preto e branco, nas cores do Vasco. E aí no detalhe a camisa número 1, bonito uniforme também do goleiro Léo Jardim, né? Nessa nova composição, nesse novo padrão do time do Vasco. Tá tudo pronto. Teremos respeitado nesse momento aqui no Maraca 1 minuto de silêncio. Autoriza o árbitro! Vasco e Fluminense! Bola rolando no Maraca! 29ª rodada do Brasileirão, Betano ao vivo aqui na tela da Cazé TV no YouTube. Você curtindo o nosso campeonato, o nosso Brasileirão, o campeonato que mexe com o Brasil inteiro. Rodada a rodada, dia após dia, não seria diferente numa segunda-feira. Campeonato que está embolado na parte de cima, que está um pouco menos embolado na parte de baixo, na luta contra o rebaixamento, que está muito embolado para quem luta por vaga na Libertadores da América. O Vitória tem a possibilidade de embolar tudo de novo, hein, Luiz? Esse é o Brasileirão, cada jogo faz diferença, cada dividida vale demais, e por isso você acompanhando conosco. Torcendo pelo Vasco, torcendo pelo Fluminense, secando os dois, curtindo um grande clássico, vivendo conosco as emoções do Campeonato Brasileiro. Trabalhando a bola por aqui o Robert Renan, esse daqui é Felipe Coutinho, Nuno Moreira, tem o Piton espetado, a bola vem para ele, Piton, cruzamento, bate no Samuel Xavier e sai em arremesso lateral. Coutinho, bola com o Tietê, pressionado pelo Lúcio Acosta, já acha o Cauã. Passe do Cauã forte pro lado direito com o PH, tá aí o lateral da seleção brasileira voltando hoje ao time do Vasco depois de ter feito gol com a camisa do Brasil, participou dos amistosos contra a Coreia do Sul e Japão. O Vasco começando com a posse da bola, rodando, Cauã, lançamento pro PH, a bola corre, ele evita a saída não, saiu em arremesso lateral para a equipe do Fluminense. Daqui a pouco a gente passa no gramado para conversar com as nossas lendas, Odivan de um lado, um do outro, dois grandes zagueiros, e formaria uma baita dupla de zaga hoje também, com os nossos setoristas. Aí chegou de peito o Germancano. Apertou Canóbio, ganhou Robert Renan, perdeu para o Martinelli. A sobra fica com o Lúcio Acosta. Vem no contra-ataque, Lúcio deu na frente um tapa. Lindo passe, Serra botou na frente, chegou na linha de fundo, brecou, pintou ainda. Serra pé direito, levanta para a área, para o Cano. Fez o corte de cabeça, a defesa do Vasco, que sai jogando com o Rayan. Por baixo vem o contato, o juiz pega a falta. E aí o Canóbio chuta para o gol. Dá aquela tumultuada. Gramado também o VH, o Lucas Pedrosa, a Bruna Delta aqui na nossa cabine de transmissão, com o Cazé, com o Donan, com o Djalminha, comecinho de jogo, Donan, 3 minutos, atmosfera daquelas, hein, Donan? Grande atmosfera no Maracanã, né? O Fluminense fecha no 4-4-2, mas tem muito escape, né, em velocidade pro lado do campo. Serra pela esquerda, o Canal pela direita, Lúcio por dentro ali, junto com o Germancano nessa primeira pressão, mas tentando subir já pra... E olha o vacilo, pra fazer Germancano, Léo Jardim, sensacional! A bola caiu nos pés do artilheiro, do Germancano. Ele
Ele soltou o pé, Léo Jardim fez uma defesaça no vacilo do Barros. Chegou o Senna para tocar de cabeça. René devolve para o Senna, já bota na frente. Senna vem, o toque embaixo, falta nele. Que chance teve o Cano! Mas eu quero ver o replay, assim, foi um milagre insano do Léo Jardim. Beleza, o Germancano perdeu o gol. Mas, cara, que defesa do goleiro do Vasco, irmão. O Fluminense subindo a pressão, né? O Lúcio Acosta vindo, pressionando o Barros e o Cano parando uma defesa espetacular do Léo Jardim. Meu irmão, que defesa. E assim, não achei falta pro Barros, tá? O Barros demorou, a pressão veio, o Fluminense surgiu com 3 jogadores em cima dele. Precisava ter ele se livrado antes da bola. E vem a bola parada daqui a pouquinho, quero escutar do VH e do Guco, que a jogada foi na frente deles aqui no Maraca. Mas antes tem a bola parada do Fluminense. Que grande defesa fez o Léo Jardim, hein? Que defesaça. René com o Lúcio. Vem o Lúcio não, vem o René. A bola não ganha muita altura. Tirou o Nuno. Canobi emendou pro gol. Barros devolve. A sobra do René. Ótimo passe pro Lúcio Acosta. Linha de fundo, cruzou na boca do gol. Passa pelo Thiago Silva. A bola sobra na entrada da grande área. Ganha no alto Martinelli, mas ganha fazendo a falta, segundo o árbitro. Gum, VH, aí na frente de vocês. Que grande chance teve o Fluminense. Que defesa fez o Léo Jardim. Não tem nem o que falar. Eu ia até tentar criticar aqui o Germancano, mas Léo Jardim foi muito feliz nessa defesa. Fez um milagre aqui no gol do Vasco. E assim, pelo menos, de alguma forma, a torcida inflamou, vai continuar. E o Germancano é isso, né? Deu nele, é chute no gol. Tomara que o próximo entre. É isso aí, Luizinho. Uma jogada onde o Fluminense, o Vasco tentou sair jogando, o Fluminense apertou, roubou bem a bola. Germancano cara a cara com o Léo Jardim, mas assim, não dá pra crucificar ele porque foi uma defesaça. Chutou forte em cima, mas o Léo Jardim realmente fechou o gol. E tem que colocar que ele fez o milagre. Também para passar lá do outro lado, quando a gente está vendo o Fernando Diniz aí, 51 anos de idade, desde 9 de maio, comandando a equipe, matando dura para todos os lados, dando dura aqui no árbitro, tá aqui reclamando com o quarto árbitro, tá falando com todo mundo. Antes de a gente colar lá na dupla do Vasco, o Pedrosa, qual é a reclamação aí do... Qual é a reclamação do Diniz, hein? Na verdade, é a reclamação do Coutinho, né? O Coutinho parece que está sangrando aqui com a pancada que ele acabou recebendo. Ele ficou com a mão no rosto durante muito tempo, tá aqui na minha frente, veio para poder ser atendido e nesse momento o Wagner Nascimento deixou o Coutinho receber atendimento. Mas assim, o Coutinho reclamou muito por causa da pancada. Parece que foi no nariz, o doutor Gustavo Caldeira já está atendendo ele aqui. Então é isso, está sangrando. Aí a gente viu a repetição da imagem, não teve aquele braço adicional, mas houve o contato ali do Martinelli com o Felipe Coutinho. Precisou sair, hein? Precisou sair. Na verdade, ele não quis sair para ser atendido, né? Quis voltar logo e o árbitro mandou ele sair do campo para entrar de novo aqui pela lateral só quando ele autorizar. E vai trocar a camisa. Trouxe uma camisa aqui, caso tiver com a mancha de sangue, ele tem que trocar. Precisar, o Casé recebeu uma hoje aqui. Não sei se vai ficar justinho no Coutinho. Vai, voltou. Imagina, não só vai parecer uma lona de circo. Dominando a bola, Cuesta, uma das novidades do Vasco. Carlos Cuesta, 26 anos, jogador de seleção da Colômbia, inclusive. Robert Renan recuando com o Léo Jardim, pressionado pelo Cano. Ele consegue o passe pela lateral. Pressiona o Lúcio Acosta. O arremesso é do Vasco, que agora vai ter ou a bola no chão ou o arremesso lateral, porque tocou no braço ali do Lúcio. Mas dá muito certo a estratégia do Zubeldia nesse início de primeiro tempo, né? Ele encaixa a marcação, o Vasco com muita dificuldade para sair jogando e o Fluminense com muita intensidade, né? Pegando, né? Já tirando esse espaço do Vasco, o Vasco muito desconfortável para sair jogando. Muito por conta da ótima marcação alta que o Fluminense está empregando. O meio campo está dominado pelo Fluminense nessa marcação. E aí vem o passe para o Robert Renan, dominou com perigo, fez a fita. Ele é frio, né? Ele é gelado, Tietê. Consegue o passe com o Nuno. Vasco do jeito Fernando Diniz de ser, né? Arrisca a saída de bola, só que acaba perdendo. Samuel Xavier, toque do Canobi, explodiu ali em cima do Germancano. O Canobi brigou, foi driblado de caneta do Coutinho. E depois ganhou na bola o Canóbio. Coutinho é isso, né? É magia também. É finta, é drible. Samuel Xavier pro lançamento na direção do Lúcio Acosta. A bola passou por ele, sobrou Germancano. Tocou, Serna, segurou o Lúcio. Que colherada pro Serna na área. Ele toma a dianteira, toca atrás, René, manda pra fora. JB, Odivan, a bola ainda não foi do lado de vocês por aí. O que vocês estão achando desse começo de jogo, dupla?
marcação. O Vasco está tendo dificuldade para sair tocando. Mas se Deus quiser, quando o Vasco sair, vai fazer o gol aqui. Eu acho que o Vasco, defensivamente hoje, me assusta um pouco. Mas a gente acertou ali. Léo Jardim está salvando muito, está pegando muito. A gente tem um goleiro de seleção que não joga pela seleção, né? É, e que já fez um grande milagre hoje, uma grande defesa. Bola para o Canóbio, ele conseguiu ajeitar de letra. Lúcio Acosta para trás. Ficou a jogada, o Fluminense começa a se assentar em campo, começa a controlar a posse da bola. São os primeiros 9 minutos de jogo aqui no Maracanã. Martinelli, por baixo, passe errado para o Canóbio. Vem para recuperar a posse da bola o Hércules. Hércules está chegando hoje ao seu jogo de número 57 com a camisa do Fluminense. Thiago Silva. E aí o Coutinho não pressiona, o Thiago Silva vem pro passe pro Samuel Xavier. A bola é perigosa, Samuel e pitou por baixo, faz o corte. Jalminha, um começo de jogo que o Fluminense vai se impondo aqui no Maracanã. Principalmente pela pressão que vem fazendo, Luizinho. O Fluminense está pressionando a saída de bola do Vasco e o Vasco insiste em sair jogando, tocando a bola. O Fluminense está conseguindo recuperar essa bola e com isso já criou 2 oportunidades. Quando o Vasco consegue... Olha o Hércules, chegou o cruzamento fechado! Fez o corte cuesta, completou Barros, a sobra é de Samuel Xavier, vem pro cruzamento na área, tirou o Barros, voltou, Martinelli ajeitou na frente pro Hércules, travado! Robert Renan vem no carrinho, bota pra fora e o Fluminense vai fazendo o seu torcedor entrar no jogo, porque o Fluminense pressiona, dona Luiz, o Fluminense entrou a 150 km por hora e o Vasco a 30. Vai engolindo o Vasco fisicamente nesse início, um ritmo muito forte, encaixando pressão. O Vasco não tem série de bola e o Fluminense vai pressionando, vai sendo muito superior nesses 10 minutos aqui no Maracanã. E aí vem o levantamento para a grande área, o René tá na bola, você tá vendo no detalhe, René, perna esquerda, parou, não tá valendo, porque teve enrosco lá dentro, teve o jogador caindo, o Thiago Silva foi pro chão antes da cobrança, o juizão foi lá, paralisou a jogada, vai repetir a cobrança, portanto, o René. E tá legal também o confronto nas arquibancadas, né? A torcida do Fluminense canta de um lado, a do Vasco, que tá em maior número hoje aqui no Maracanã, dá aquela gritada para abafar, a torcida do Fluminense responde. Esse é um clássico do futebol brasileiro, é assim que a gente tem que viver o clássico, gente. Vem pra bola, René, perna canhota nela. Levantamento, primeira trave, Barros tirou, a sobra é do Lúcio, colocou no chão, levantou para o segundo poste, Thiago Silva. Tirou Cuesta, deu sobra, Germancano, fechada. De novo a defesa do Vasco tirando. Então, pouco mais de 11 minutos do Fluminense em cima do Vasco. E agora, né, depois de início frenético, até o René espera, respira um pouco para colocar a bola em jogo. Ganhou alguns bons metros ali o René, né? Tirou lá de dentro da grande área o Nuno. Serna chapelou, tocou atrás, Thiago Silva. O Vasco fica no campo de defesa, o Thiago Silva vem, controla a jogada, já toca com o Samuel. O Diniz fica louco aqui à beira do campo, pede pro time subir a marcação, correr atrás. Esse é Freitas. E o lançamento para ninguém. Luiz. Bruna Deltri. Impressionante como o Goldinha participa do jogo aqui do lado de fora. Quando algum jogador do Fluminense vai finalizar, ele faz até o movimento do chute. Ele pula, ele grita o tempo inteiro. E antes da partida, durante o aquecimento, ele subiu com os jogadores e ficou do lado deles durante todo o aquecimento, batendo palma, incentivando. Ele disse que quer aproveitar cada momento para acelerar essa adaptação. Felipe Coutinho. Muita velocidade do Gomes, né, para chegar nessa bola. Ele recebe de volta. Andrés Gomes vem para cima do René. René chegou no carrinho, tocou na bola. Ela saiu em arremesso lateral para o Vasco. E agora respira com a bola no campo de ataque. Aí no detalhe o Fernando disse, falei que ele estava agitado. Dessa vez parece até que está calmo. Sereno, né? O Fernando Diniz. Aqui de cima a gente sabe que não é bem assim. Ele é o terno, é o 880. PH. E aí, o curioso, né? O René ganhou jardas de um lado, o PH foi recuando para bater o
arremesso lateral do outro. René manda pra frente, bola na direção do Canóbio. Teve o choque melhor pro Piton. Você vê muitas vezes, Luiz, quando o Vasco tá bem, você vê o Diniz mais agitado. Quando o Vasco às vezes não tá bem na partida, o Diniz fica um pouco mais analítico, se é assim que eu posso dizer. Então, se você parar para ver agora o Diniz, ele tá até um pouco mais participativo, mas ele tá mais quieto que o habitual. Ela chegou pro Lúcio Acosta, Cano disparou, lançamento bem pro Canóbio. Sai na cobertura o Robert Renan. Chega Robert Renan, bate em cima do Canóbio. Torcedor do Vasco quer desconto de até 100% nos ingressos e benefícios exclusivos? Seja um sócio gigante agora mesmo. Acesse sociogigante.com e escolha seu plano. Hércules recupera a jogada, toca com o Freitas. O Fluminense tem a bola de novo e tá caído ali. O Germancano tá se debatendo em campo. Luizinho. Diga aí, Djalminha. O Vasco, o Diniz gosta dessa saída de bola tocando, trabalhando a bola, mas tem momentos no jogo em que você não consegue. E quando você não consegue, você tem que buscar uma outra alternativa. A melhor maneira que o Fluminense está no jogo é roubando a bola do Vasco no campo de ataque. Então, assim, o Vasco tem que buscar outra alternativa, porque Cauã e Tietê estão tendo muita dificuldade de sair jogando. Germancano ficou sentindo, não pareceu ali ter recebido necessariamente o braço esquerdo do Barros, na verdade, né? O punho, enfim, o antebraço, que acaba tocando ali em cima do Germancano. E aí tem arremesso lateral, não, a bola no chão, né? Bola no chão, aqui vai ser posse de bola para o Fluminense. O Coutinho está mais próximo da jogada. Você percebe como o Wagner do Nascimento Magalhães fala assim: Coutinho, dá um espacinho. E a bola vai chegando nos pés do Fábio. Minutos desse primeiro tempo. O primeiro tempo até aqui elétrico no Maracanã. E o Coutinho, ele deu uma olhada aqui pro disco pensando, ou perguntando: vou ou não vou para essa pressão? Resolveu ir. Piton de cabeça, vem chute pro alto. Ryan em frente, melhor pro Freitas, na sobra Barros, chega. Hércules, Totó pro alto, bota no chão, não consegue. Mas tem falta em cima dele. A bola tá rolando aqui no Brasileirão. Mas enquanto tem time dentro de campo tentando fazer gol, marcar fora dele, tem uma jogadaça pintando para você agora, hein? O PagBank tá com uma oferta exclusiva na moderninha Smart 2. A maquininha completa, com as melhores taxas do mercado. Essa bola passa pro Léo Jardim. E perfeita para quem quer vender mais. É isso mesmo, com 77% de desconto. Presta atenção. 77% de desconto, tá? Sai por 12 vezes de 16,34 e você recebe suas vendas na hora, sem enrolação, inclusive aos finais de semana e feriados. Está esperando o quê? Vai no QR Code que está na tela, aproveita essa jogada de craque e marque um golaço nas suas vendas. Chega mais, chega mais. No PagBank, venda mais. Falta do Lúcio. Ele ficou caído sentindo dores, mas foi falta dele. Por esse contato, ele dá o primeiro contato, depois sofre a pancada embaixo. O Djalminha sempre teve lá dentro, né? Essa questão da arbitragem, do jeito que está a arbitragem no futebol brasileiro. E depois eu vou pedir para a Bruna Delto me confirmar quem foi que tomou cartão amarelo na comissão técnica do Fluminense. Mas assim, me parece, Djalminha, que os jogadores, entendendo o contexto da arbitragem, vão para dentro mesmo, né? Luizinho, é preciso dar um basta nisso, porque uma coisa é o dirigente reclamar, é o treinador reclamar. Agora os jogadores dentro de campo, eles estão levando isso para dentro de campo e acaba que fica pressionando o árbitro o tempo inteiro, reclamando o tempo inteiro. Isso estraga, é ruim para o espetáculo. Coutinho devolveu o Andrés Gomes. René, bem posicionado, hein? Tomou a dianteira, tenta o passe entre as pernas do Coutinho. O Barros faz pressão e a bola sai em arremesso lateral para o Fluminense. Luizinho, o amarelo foi pro Max Cubeiras, auxiliar, tá? Do Fluminense. Que é negócio, Luizinho? A arbitragem, a gente sabe que tá ruim, tá uma dificuldade, os árbitros não ajudam, mas os atletas, eles podem também ajudar para que o jogo corra de uma maneira melhor. Esse é o jogo de número 36 entre essas equipes na era dos pontos corridos, né? Desde 2003 para cá pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu 14, foram 8 vitórias do Fluminense e 13 empates nesse período. Ryan
Subiu no vazio. Thiago Silva bate pro alto. Vai lá o Serna, com ele o Barros. A bola fica pendurada. Hércules rebate. Vem aqui para controlar o Samuel Xavier. Pressionou o Coutinho. Thiago Silva. Lançamento para Germancano. Aí foi choque, corpo no corpo. O juiz deu a falta. Aí o torcedor do Vasco fica louco. A gente vendo aqui de cima. Enfim, né? Também não entendeu muito. Ontem teve um lance no Atletiba que anularam o gol do Atlético. Foi uma loucura. Um lance desse aí, corpo a corpo, dividida. O juiz foi no VAR e anulou. Anderson da bola. Então, dentro do panorama da arbitragem, é isso? Sei lá, anularam. Olha a bola para o Canóbio. Lúcio Acosta para o Serna na corrida. Na corrida é difícil pegar o PH. Por mais que o Serna seja outro foguete. Esse duelo é bom, hein, Donan? Essa é a grande disputa. O Serna é um foguete, né? Um cara que ajuda muito a recomposição, que é uma flecha para puxar contra-ataque, para rasgar a defesa. Mas do outro lado tem o Paulo Henrique, nessa capacidade que ele tem de correr para trás, né? De fazer a cobertura, de recomposição. Vai ser um grande duelo. Luizinho. Fala, Pedrosa. Em cima do que o Djalma comentou, o Léo Jardim zerou essa bola agora e o Diniz ficou maluco. Ele queria essa bola lá na direita para poder começar a construção da jogada. Ele não quer que rife a bola nesse início de jogo. E tinha espaço para ele abrir a bola de fato. O Fluminense não estava em cima lá pelo lado direito do ataque do Vasco. E essa é uma das questões que alguns torcedores do Vasco, alguns que acompanham o Rayan desde sempre, reclamam do Rayan C9. Porque o Rayan precisa desse campo aberto para jogar. O Rayan precisa desse espaço para jogar. Não está tendo aqui hoje. Então fica encaixotado, recebe poucas bolas, o Vasco não consegue acionar o Rayan no jogo. E aí você acaba perdendo a principal valência dele, que é a força, que é a explosão. O Vasco não consegue acionar o Rayan. Na verdade, o Vasco não consegue atacar no jogo. Ele tem dificuldade de jogar de costas. Se você não tem um pivô, essa ligação direta complica o jogo do Vasco. Por isso o Diniz fica irritado. Não adianta você lançar essa bola para frente se você não vai ter um jogador para sustentar no pivô. Não é a característica do Rayan. O Rayan vem muito bem de frente pro gol, em velocidade. Por isso, Donan, que no início do jogo eu falava que ele de segundo atacante caía muito bem porque ele fica solto. Mas ali, no meio dos dois zagueiros, sem possibilidade de movimentação, é um jogador muito importante que o Vasco praticamente perde ali no meio dos dois zagueiros. É o Paulo Henrique recuando a jogada. Esse é Cuesta. Cuesta com o Robert Renan. Ou com o Barros, perdão. A bola volta aqui para o Cuesta. Está emprestado pelo Galatasaray, né? Ele bateu rapidinho no Galatasaray. Foi campeão. Queria do Atlético Nacional, ganhou a Libertadores da América, se destacou também na Bélgica, no Genk. E o Galatasaray meteu 8 milhões de euros para fazer a contratação. Robert Renan. Aqui vem o domínio de bola do Cuesta, lançamento do Coutinho, de cabeça vem o passe e o juizão para o jogo, marca a falta para a equipe do Vasco. Ele botou a bola no chão e a Sportbet está na área, trazendo as odds atualizadas do jogo pra gente, hein? Vamos dar uma olhadinha nas odds atualizadas, porque é o seguinte, a galera vai preparando o celular para pegar o QR Code, Vasco para vencer o jogo 3.6, 2.8 por empate, 2.3 para o Fluminense. Você acha que as odds estão assim pelo que a gente está vendo aqui nos primeiros 21 minutos, Cazé? Antes do jogo seria desse jeito? Antes do jogo eu acho que não, mas depois dos primeiros 10 minutos, onde o Fluminense amassou o Vasco, a verdade é essa, o Germancano desperdiçou uma oportunidade incrível, também incrível a defesa do Léo Jardim. Acho que o Fluminense se tornou um pouquinho mais favorito depois daquele início. Agora parece que a poeira deu uma baixada, né? Os dois times estão especulando um pouquinho mais, trabalhando um pouquinho mais a bola, mas eu acho que tem muito a ver com esse início do Fluminense, sim. Faz teu nome, tá esperando o quê? Faz um Sportbet aí. Olha o QR Code que tá na tela. Ao lançamento pro Gomes. Ele chegou, mas não conseguiu evitar a saída. O Fluminense ele conseguiu neutralizar nesses primeiros minutos a saída de bola do Vasco. O que faz o Coutinho, né? O Coutinho é o cara que potencializa a engrenagem no Diniz. Ele baixa e vai tentar ajudar o Barros e o Tietê a qualificar essa série de bola para sair dessa pressão bem executada e bem coordenada do Fluminense. Então o Coutinho passando a entrar mais no jogo, sendo um pouquinho mais participativo para liderar essa conexão e essa série de bola do Vasco também. Gomes de cabeça por dentro, chegou ali se esticando o Hércules. Canóbio para dominar. Bola vem com o Samuel Xavier.
terceiro jogador há mais tempo nessa equipe do Fluminense, o Samuel Xavier. Chegando hoje a 200, olha o Fábio, 237 jogos com a camisa do Fluminense, hoje o Samuel Xavier. Freitas botou na frente, pé direito, soltou com o Serna. Lúcio Acosta, tentou de letra o passe o Lúcio. E aí o passe vai para fora do Gomes. Recurso ou exagero, Luizinho? Ali na lateral, não sei, né, se é canhota era melhor, mas se não tem, vai de letra, né? Pergunta pra quem tem. Djalminha tá do meu lado, pô. Recurso. Vamos dar moral pro Lúcio por enquanto. Ó, o Piton fez bem o giro. Bola pro Barros. O garoto voltou e assumiu a titularidade. Fazendo o seu jogo de número 11 nessa temporada. Tem Felipe Coutinho. Bola com o Barros, é a vez do Fluminense baixar as linhas, marcar no próprio campo. Então o Vasco vem para o ataque com o Cuesta. Coutinho recuando com o Barros. Robert Renan é um zagueiro que tem qualidade para jogar do meio para frente. Piton devolve para Robert Renan. Aí o Tietê pressionado. Ele toca para o Robert Renan, é canhoto. Aí o Nuno fez a finta, tocou, Robert Renan botou na frente. E essa bola vai saindo pela linha de fundo. Toda rodada tem Brasileirão aqui na tela da Cazé TV. E a próxima rodada reserva um duelo de quem está brigando lá em cima por vaga na Libertadores contra quem está sufocado, desesperado por pontos na lanterna do Brasileirão. Sport e Mirassol. É jogo pesado, hein? Que interessa muita gente no Campeonato Brasileiro. Sport Mirassol é neste sábado a partir das 5 da tarde ao vivo aqui na tela da Cazé TV. Tô falando pra vocês, hein? Toda rodada tem Brasileirão. E nesse sábado, lá em cima, Mirassol é a grande surpresa. O que o Mirassol tá fazendo no campeonato, hein, Luiz? É coisa de maluco. Coisa de maluco. Sport Mirassol, sábado 5 da tarde ao vivo aqui na tela da Cazé TV. Coutinho. Luizinho. Entrosar. O Diniz deu uma orientação agora para o Nuno ir lá pelo lado direito e o Carlos Andrés Gomes vir aqui para a esquerda para dar uma movimentação nesse ataque e pediu para o Ryan também participar mais dessa construção. Hércules, Samuel, a gente escutou aí o Diniz gritando, né? Dando ali a chamada. Bem Coutinho por dentro, Ryan dominou, agora chamando a subida do Cuesta. Lúcio Acosta ficou caído, Cuesta vem, erra o passe, a bola volta para ele. Coutinho pediu para organizar. Felipe Coutinho, bola com o PH, devolve a Coutinho, Ryan tá na área. Nuno se apresenta, Coutinho dá uma pedalada e aí vai recomeçar a jogada com o Robert Renan. Esse daqui é o Piton. O Fluminense fica no campo de defesa, correndo atrás, tentando fechar os espaços, enquanto o Vasco vai trabalhando. O Barros vai ali no meio dos dois zagueiros para organizar o time, veja só. Coutinho, hein? Estava lá na meia direita, já está aqui do lado esquerdo, se movimenta bastante até aqui no jogo. Felipe Coutinho, Gomes. Olha onde está o camisa 10 do Vasco, ó. Ele vem, levanta a cabeça, pressiona Germancano, falta! Falta pro Vasco, falta em cima do Tietê. Fundamental, né? Essa função do Coutinho, vindo buscar essa bola e conectando o time, sendo maestro, ditando um pouco mais o ritmo. É o momento que o Vasco consegue assentar um pouco mais o jogo, ter um pouquinho mais de controle da posse de bola. E o Fluminense não consegue ter mais aquele ímpeto físico, né? Aquela pressão frenética que a gente viu no início, ninguém consegue sustentar aquela pressão, né? Tão forte, com aquela intensidade. O Vasco começa a ter armas para sair daquela pressão alta, muito por conta da presença do Coutinho, ajudando mais na construção do jogo. É de longe, mas eu vou perguntar para o especialista. Dá para bater no gol ou não dá, Djalminha? Dá para bater e o Coutinho daí consegue bater, porque ele consegue bater por cima da barreira e também com força. Que dessa distância não é só bater colocada, tem que dar um pouco de força. Agora, Luizinho, oi. Foi falta não, hein? Ah, é? O Zubeldia se jogou até no chão. O Zubeldia ficou louco. Socou o chão. Coutinho ou o Ryan na bola. O Ryan no duro deu uma paulada na trave, no travessão, mas no meio da avenida. Coutinho no jeito e o Ryan na força. É, vamos ver. Um é canhoto, o outro é... O Coutinho trouxe a bola aqui alguns centímetros para trás, né, para ganhar um pouquinho mais de ângulo para essa batida, por isso a reclamação ali também dos jogadores do Fluminense, como você está vendo na imagem, né? O Fábio vai rearrumando a sua barreira, momento de perigo aqui no Maracanã, 28 minutos da primeira... Ó, o juiz
é muita conversa, né? Vambora bater essa falta, deixar o jogo andar. Aí no detalhe o Coutinho autorizado a cobrança da falta. Coutinho ou Ryan, partiu para a bola. Felipe Coutinho ficou na barreira. O torcedor fica louco aqui na nossa frente. Tem bola com o Vasco ainda. Nuno Moreira. Caiu o Nuno. Se apresentou o Tietê. Vem para tabelar. Tietê com o Nuno. Ganhou Tietê. Linha de fundo. Levanta para a entrada da grande área. A bola veio muito forte. Barros chamou no peito. Ele bate pro gol. No meio do caminho tinha o Thiago Silva. A bola volta para domínio do Piton. Levantamento. Frente de cabeça corta. Lúcio Acosta. Ganha. Protege. Derrubado. E ele marca a falta. Ou não marca? Marca. Esse tipo de jogada, por exemplo, a falta aconteceu, foi uma falta normal. Aí vão 10 jogadores cercando o árbitro. É uma pressão exagerada também. E olha, tem outro jogo acontecendo nesse momento, já no intervalo, em Caxias do Sul. Juventude 1, Peixoto, Bragantino 0. Bragantino é o próximo adversário do Vasco, né? Então, Bragantino, segundo turno, tenebroso, né? Red Bull Bragantino. Freitas vem para essa bola longa. Vai tentar achar o Serna lá na ponta. Acho que Fluminense na tela da Cazé TV. Dia de clássico, emoção o tempo inteiro. É um lance de tensão aqui, lance de tensão lá. E a gente sabe que às vezes você fica com a cabeça até quente, né? E de repente dá até aquela dor muscular. Para você não desfalcar a torcida em pleno clássico, chegou aquele reforço de peso, Neosaldina muscular, com liberação imediata, ela tem máxima potência contra as dores do corpo. Aí o Ryan na corrida com o Freitas. E aí o Freitas leva a melhor. Sai jogando mal. Barros dominou, passe com o Coutinho, acelera de primeira, chegou, pitou. Coutinho fica maluco. Coutinho enlouqueceu aqui. Maluco. Porque aquela jogada você dá clareada, né? E o Piton tinha até espaço para conduzir, mas é aquela que você se empolga e acha que vai pegar na veia. Ô, Djalma, deu para ver o Coutinho falando calma pro Piton daqui. Esse é Guilherme Beltrão, olha só, pra galera então aproveitar a liberação imediata, tem máxima potência contra as dores do corpo. Vai no QR Code que tá na tela e chama a Neuza muscular para aliviar essa tensão de jogo. Nuno. Aí o Germancano, pegada ali em cima do Lúcio, do Nuno Moreira. Aí depois o Lúcio e o Nuno se enroscaram. Vem René. Lúcio Acosta. Martinelli. Boa bola. Vem o Serna para virar o jogo. Grande passe de Kevin Serna. Samuel Xavier contra o Gomes. Recua para Hércules. A gente está também com as nossas lendas do gramado. Odivan, o jogo deu uma igualada. Segurei o Odivan, porque o passe é bom do Thiago Silva. Pro Canóbio, na frente, pro Serna, boa bola. Serna bate pro gol. Fica com ela o goleirão Léo Jardim. O jogo deu uma igualada, né, Odivan? É isso aí, o Vasco melhorou, né? Estava um pouco recuado, mas agora o Vasco começou a tocar a bola e igualou um pouco o jogo contra o Fluminense, mas eu acho que o Vasco está precisando jogar mais um pouco pelos lados do campo, entendeu? Porque o meio ali, o Vasco não ganha uma segunda bola, então é mais complicado quando perde a segunda bola, assim. Com o Odivan de um lado, com o Gum do outro. Daqui a pouquinho a gente conversa também com a lenda tricolor. 32 minutos desse primeiro tempo. Por enquanto 0-0. Thiago Silva. Germancano perdeu. Lúcio Acosta veio no carrinho para brigar. Paulo Henrique. Aí o PH recuando com o Carlos Cuesta. PH pressiona Cano. Barros toca atrás. O PH recebe. Toque errado. Martinelli desarmado. A bola favorece a equipe do Vasco da Gama. Caiu o Nuno. Ele me parece ter tomado aí sabe uma goleadinha? Quando tentou o passe o Martinelli, então acabou acertando ali o Nuno. Já está de pé, a gente está vendo na imagem aqui. E nessa imagem espetacular também, lateral da seleção, deve voltar, hein? Deixou boa impressão pro Ancelotti. Fez gol, né? Acabou sendo importante, é um jogador muito forte fisicamente. Tem uma capacidade enorme de apoio, pode ser que volte, né? Você não tem nenhuma solução, nenhuma unanimidade na posição.
Então o Paulo Henrique aproveitou a oportunidade. É o Jardim pressionado, o Barros para trás e o Vasco sai jogando. Com coragem para jogar como gosta o Fernando Diniz e deu certo. René veio para bloquear a tentativa de avanço do time Cruz Maltino. Ô Luiz, assim, a gente volta a falar, né? O grande desafio do Diniz, talvez só no intervalo ele consiga fazer isso, cara, é tentar colocar o Ryan no jogo. Tá totalmente fora da partida. Ele é muito importante para o Vasco. A gente até falou aqui da dificuldade do Ryan que ele tem de jogar de costas. Uma coisa é você jogar de costas, ô Luiz, outra coisa é você jogar de costas contra o Thiago Silva. Aí piora muito as suas condições. Então, assim, até agora o monstro tá levando a melhor para cima da joia do Vasco. Vamos ver se o Diniz tem alguma solução para isso. Ó, os queridinhos do chat estão chegando, hein? Quem? Mac iFood! Ai, que então, beleza. boa pra galera, pra você amassar enquanto acompanha o jogo com a gente. Chegou o Hits iFood, hein? Uma inovação que veio pra ficar. Vai lá no iFood. Deixa eu ver o Barros roubando. Felipe Coutinho chegou. Que deixada com o Gomes. Levantou. Segura firme, Fábio. Chegou o Hits iFood. É uma inovação que veio pra ficar, tá? O jogo não me deixa falar, porque vem René pro contra-ataque. Ele vai dando tapa na frente, levantamento pro Cano. Que bola pro Germancano. Chegou Robert Renan. Na sobra, Canóbio. Lúcio se apresentou. Deixadinha. Não houve nada. Felipe Coutinho com a sobra, passou no meio de dois. E o juiz pega a falta. No Hits iFood é o seguinte. Você entra no iFood, clica no ícone do foguinho e pede Mac no Hits. Se liga só. No Hits iFood tem Mac com preços que você nunca viu. Fala. Sanduíche a partir de R$10. Chicken Júnior. Adoro. Cheeseburger. Eu vou dentro. Além de cheddar, McMelt. Meu Deus do céu. Big Mac. E muito mais no precinho. E o melhor, hein? Qual que é o seu 01, dona? Cheddar, né? Tá é o 01, 10 e faixa. E o melhor com entrega grátis, tá? Meu Deus. Produção. Dia desse, clássico. Segunda-feira. Prepara. Pede, né? O QR Code que tá na tela e sabe. Quer no iFood, pede iFood já. E aí, Gum, o que você tem achado do jogo, Gum? Luizinho, jogo bom. O Fluminense teve 15 minutos ali pressionando muito o Vasco, sabendo que o Diniz não ia deixar a equipe rifar a bola, dar o famoso chutão. Pressionou bem, teve sua oportunidade no pé de Cano, quando roubou a bola ali, mais algum escanteio, algumas cruzamentos na área, não aproveitou aquele grande momento na partida e não fez o gol. Agora o jogo está muito igual, as duas equipes bem em campo, com mais espaço e tentando fazer jogadas para poder fazer o gol. E a gente falava tanto do Ryan, né? O Ryan veio aqui, a gente pôde perceber na imagem o Diniz conversando. Vamos ver essa bola pro Gomes, está lá o Fábio. O Ryan veio, foi falar alguma coisa, o Diniz retrucou, mas tudo assim, no sentido da orientação, né? E vamos ver se muda alguma coisa no posicionamento do camisa número 77 do Vasco. Além de encontrar saídas pro Ryan ali na frente, o Diniz precisa encontrar saídas daqui de trás, para o time conseguir sair jogando, porque ele não gosta do chutão, mas quer que o time saia jogando. Ele está tendo muita dificuldade, porque o Fluminense está pressionando bem. E a caneta do Barros agora, e não parecia ter espaço, ele encontrou o espaço. E o passe do Piton fez o arco, a curva por trás, saiu em arremesso lateral. Vamos rever aqui, ó. Primeiro ele sustenta o contato, faz o giro, e aí parece não ter espaço, mas ela passou. O pé estava com as pernas coladas e a bola passou. A caneta na marra. E as pernas curtinhas, tá? Mata. Mentirinha. O Barros se matou ali no meio de 4 jogadores, deu caneta no quinto, tocou pro Piton, o Piton conseguiu passar a bola para fora. E fisicamente, com essa formação de meio campo, o Barros ele fica muito sobrecarregado nos duelos defensivos, né? Ele é um cara que trouxe dinâmica, trouxe intensidade, tomou conta no meio campo do Vasco, o Barros. Mas ele fica muito sobrecarregado, né, ali na marcação. O Tietchan é um cara de mais qualidade com bola. O Coutinho também não é um cara muito combativo. O Barros precisa carregar muita coisa aí para esse time ficar equilibrado. Mas foi um retorno que elevou automaticamente o meio campo do Vasco. Estava no América, né? Exatamente. América Mineiro. Olha aqui o contra-ataque pro Vasco. Nuno deu na frente, PH para trás com o Ryan, dominou, girou na canhota, que a bola bate! Gol! Tem estrela, joga muito e tem estrela, bateu de fora, contou com o desvio, matando o Fábio. Ryan, ele
se tornando o dono do time. 18 anos de idade, muita personalidade, muito talento. E aos 38 minutos do primeiro tempo, ele bate no gol. O desvio no Freitas, engana o Fábio e ela vai no fundo do gol. 1 pro Vasco, Rayan. 0 pro Fluminense, Donan. Um diamante bruto, uma joia do futebol brasileiro, uma joia do Vasco e um talento que explodiu nas mãos do Diniz. Não estava participando, né? Estava ali, muito bem marcado, aparecendo por dentro, deram uma brecha para quem tem qualidade. Puxou para a perna esquerda, esquece. A bomba vem, o canhão vem, e aí contou com desvio também. E o detalhe, né? Mérito pro Diniz, porque o Diniz pediu pro Nuno Moreira inverter e jogar lá pro lado direito. O Nuno aproximou, jogou com o Paulo Henrique, e aí quando a bola veio pro protagonista, quando a bola veio pro garoto que tá fazendo um baita de um campeonato brasileiro, ele desequilibra, Luizinho. Esse garoto é diferente e gosta de jogo grande. Gosta de jogo grande, joga muito. E Djalminha, por que não um pouquinho de sorte também, Djalma? Mas, Luizinho, quando a fase é boa, você não participa do jogo, não toca na bola, mas quando ele pegou na bola, ele não pensou 2 vezes. Finalizou, tá com confiança e teve sorte que a bola desviou e ele não tem nada a ver com isso. 1-0 Vasco, Rayan, golaço do Rayan. Casimiro Miguel. Gol de Rayan. Boa noite. Boa noite. Tá bom. Teve gol do Rayan hoje, cara. Não teve jeito, o Rayan tá iluminado, Luiz. Tá iluminado, o Donan falou e falou muito bem. Não estava bem no jogo, a bola não estava chegando, ele estava sendo encaixotado pelo Thiago Silva. Olha aqui o Martinelli, foi puxado e vai sair o cartão amarelo pro Nuno. Mas e daí? Ele dominou a bola, ele girou, ele viu o espaço. Eu vou te falar, Luiz. Ele conversou com o Diniz aqui, a imagem captou. O Diniz fez um movimento claro de dar uma segurada. Não afunda, não fica perto do Thiago Silva. Não tem por que você ficar perto do Thiago Silva, pô. Você vai morrer. O Thiago Silva vai te anular. Então, no segundo que o Thiago Silva descolou do Rayan, ele achou o espaço, finalizou. Contou com a sorte, é bem verdade, é claro. Mas está 1-0 pro Vasco. E vou te falar, presença do Paulo Henrique no ataque também. Muito importante a chegada do Paulo Henrique pela primeira vez para fazer a jogada acontecer. Roubou a bola, bateu lá no fundo e achou o Rayan. E aí vem a bola parada para o Fluminense. Vamos ver o que acontece agora no jogo. 40 minutos da primeira etapa, aos 38. Rayan, vem René para levantar. Barros faz o corte, volta para o René. Aqui o Samuel Xavier incendeia o torcedor do Vasco aqui no Maraca. Canóbio de calcanhar para Samuel. Chegou, protegeu. Tchê, tiro de meta para o Vasco. Odivan. Aí na sua frente, gol de Rayan. É isso aí, eu falei que o Vasco ia fazer um bom ataque, graças a Deus saiu o gol do Rayan. Contamos com desvio aqui, né? Mas como eu estava comentando aqui, quando o Vasco jogar pelo lado do campo, ele vai chegar. Porque pelo meio está muito condicionado, porque o Fluminense está jogando com o meio de campo muito fechado. Graças a Deus, um bom passe pelos lados do campo e o Vasco conseguiu chegar com um golaço do Rayan. Sábado 5h30 no Prime Video, torcedor tricolor, tem Internacional e Fluminense. Fluminense e Internacional, na verdade, né? Jogo aqui no Maracanã. Vou te falar um negócio, Luiz. Daqui a pouco, a gente está com 41. Daqui a pouco, se não acabar esse primeiro tempo, daqui a pouco o Coutinho vai estar querendo jogar atrás do Léo Jardim. O Coutinho está vendo a pequena área que armar o Vasco. Ô, Cazé. É um negócio surreal, Pedrosa. E é impressionante, assim, como ele fica nervoso tanto quanto o Fernando Diniz. Ele quer jogar, ele quer aparecer, ele quer que o time saia com a bola rápido. Impressionante a atuação dele até aqui. E é a melhor versão do Coutinho fisicamente também, né? Participando muito do jogo. Ele mudou a cara do Vasco. Aquele início frenético de pressão alta no Fluminense, excelente, né? A partir do momento que ele baixa, passa a participar mais da construção do jogo, o Vasco controla um pouco mais as ações, né? E muito mérito pro Diniz. O que o Cazé destacou do Rayan, saindo um pouco ali, né? Ele conseguindo se distanciar um pouco do Thiago Silva, vindo trabalhar um pouquinho mais na intermediária, e o Nuno Moreira invertendo de lado e indo potencializar o Paulo Henrique. A jogada saiu assim: Nuno Moreira, Paulo Henrique, Rayan. Lançamento às costas do Freitas, ele chega no alto, ganha, Thiago Silva dá um totó pelo alto também para Martinelli. Samuel, Martinelli, Canóbio aí deu ajeitada, evitou a saída do Canóbio ali com o ombro. O Rayan vai dar um bico na bola, daquela provocada. Ele faz esse jogo mental. No primeiro turno foi assim, ele provocou e depois o Fluminense virou o jogo.
E pelo visto, olha como os jogadores do Fluminense ali, jogadores do banco, jogadores em campo, o Canóbio também se irrita. E o Thiago Silva, é que tá fora da imagem agora, mas o Ryan vai ali e fala alguma coisa no ouvido do Thiago Silva também. Ô, Luiz. Não, e assim, o que mais... Lá, porque a gente viu a imagem agora aqui. Não é nada demais também, ele deu um chute. Não sei se você viu aí de perto, ele deu um chute na bola e gritou... Não, então, sobre a resenha do Ryan com o Thiago Silva, parecia muito mais o Thiago Silva falando assim... Não, tá tudo bem, o Ryan, pô, tu viu que não foi nada demais, do que necessariamente uma cobrança do Thiago Silva. Ficou muito mais na resenha. Não, e assim, o que mais irrita, né, é que o Ryan, ele vira de costas e sai andando. E o Canóbio ficou irritadíssimo, precisou ser segurado por todo mundo e tá reclamando até agora. Barros vem pro lançamento, bola pro Gomes, protegeu. Samuel Xavier vem para arremesso lateral. E amanhã, hein? A repercussão desse clássico aqui no Geral. Geral, Cazé TV de segunda a sexta-feira, sempre às 10 da manhã, repercutindo os grandes jogos do futebol brasileiro, os grandes acontecimentos do futebol mundial. Amanhã, às 10 da manhã, o Geral, Cazé TV promete, hein? Fique ligado. Fábio, a bola bate. Andrés Gomes. Hércules para trás, Thiago Silva conseguiu rebater, chega René, chuta para o alto. Nesse dificuldade do momento, não consegue botar a bola no chão. Germancano sofre a falta do Piton. Ô Luiz, diga aí. A gente falou muito da pressão inicial do Fluminense na saída de bola do Vasco, mas o Vasco da Gama também não deixa o Fluminense sair jogando não, viu? Várias chances criadas pelo Vasco no jogo foram através de roubadas de bola na série do Fluminense, inclusive o próprio gol. E agora tá mais uma vez o Vasco comandando muito a série de bola do Fluminense, né? Os dois times com dificuldade para construir. E aí o Barros chegou para ganhar mais uma. Felipe Coutinho, ele contra Thiago Silva, brecou, Coutinho levantou a cabeça, vem passe para o Ryan. E a bola passou por ele, vamos até 48 nessa primeira etapa, daqui a pouquinho no nosso intervalo. Vamos ver os gols mais bonitos da rodada? Os 5 gols mais bonitos dessa 29ª rodada do Brasileirão. É o Brasileirão Betano, que chega a cada rodada, tá pegando fogo. Vamos ver se a nossa produção caprichou no top 5, hein? São fera, né? São diferenciados, são diferenciados. Eu gosto de discordar. Eu quero ver se você vai concordar depois dos 5 gols mais bonitos que a gente vai conferir. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas se eu fosse o Zubeldia, eu já pensaria na entrada do John Kennedy pro segundo tempo. Acho que é um cara que ele pode ajudar mais até na criação, né? Ele tem mais recurso, né? Tem mais qualidade, mais mobilidade, né? O Cano perdeu ali um gol, né? Muito mérito do Léo Jardim no início do jogo, mas ele participa muito pouco do jogo, né? O Cano é um cara que depende mais do time criando para ele, o cara da última bola, da finalização. Acho que o John Kennedy pode ajudar um pouco mais a esse sistema ofensivo do Fluminense a funcionar no segundo tempo. Hércules. O Fluminense tem aqui 1 minuto e meio para tentar alguma coisa ainda na primeira etapa. Vamos até 48. O Hércules coloca no chão com alguma dificuldade. A bola vem com o Freitas mais atrás. O Vasco não deixa o Fluminense jogar. Fábio. Bola na frente. Robert Venan chega no alto. Martinelli domina mal. Thiago Silva. Aí recomeça a jogada. Fábio para fazer o lançamento. Germancano de peito. Agora ajeitou bem. Bola com o Lúcio Acosta. Se manda Canóbio. Ele contra o Piton. Boa bola, Lúcio Acosta veio por trás, o Andrés Gomes para ganhar a jogada para o Vasco. Samuel Xavier, Canóbio, Samuel vai na ultrapassagem, Canóbio chega para levantar, bate em cima do Andrés Gomes. Minuto final dessa primeira etapa. O gol de Ryan vai sendo determinante por enquanto. Bola para a grande área, chegou o toque, Canóbio para quem vem, não vem ninguém, vem Nuno e vem contra-ataque, disparou o foguete Paulo Henrique, vem bola para o PH, ele e o René, aí valeu também toda a experiência do René para chegar de carrinho e fazer o corte. Muito bem o René, experiente demais, tempo certo, se não corta ali, o Paulo Henrique vai no gol, muito bem posicionado ali o René.
E daqui a pouquinho, no nosso intervalo top 5, hein? Os 5 gols mais bonitos da rodada. Apita o árbitro, final de primeiro tempo. 1 para o Vasco, gol de Ryan. 0 para o Fluminense. O Vasco vai chegando a 39 pontos, vai encostando na briga pela Libertadores da América. Está vencendo o 5º jogo nas últimas 6 partidas. Estamos de volta, você em todo o Brasil ligado na Cazé TV aqui no YouTube. Por enquanto, Vasco 1, Fluminense 0. Essa é a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha em quem foi o garçom da rodada. Cadê? Aqui. Ele tem sido quase sempre garçom da rodada. Às vezes ele não é o garçom, às vezes ele é o cara que recebe o passe do garçom. Arrascaeta fez o passe para o Pedro. Pedro roubou a bola. O Arrascaeta não pensou 2 vezes. Dominou e falou: vai, Pedro, fica na cara do gol. Ele é o garçom do Campeonato Brasileiro, né? O líder de assistências. E o líder de gols também. E também o artilheiro lá do Caio Jorge, né? Mais uma grande atuação do Arrascaeta. E o Pedro fez gol e também foi garçom no mesmo jogo, né? Mas ontem o Pedro foi o cara do jogo, né? Exatamente. Mas acho que o grande garçom hoje aí do futebol brasileiro, com toda a sua qualidade, é o Arrascaeta. Mas ele tá de garçom e tá comendo a comida. Ele tá flecha, né? Não tá só servindo, não. Agora, a gente separou reações, tá? Na nossa câmera exclusiva, reações dos nossos personagens aqui. Do Odivan, do Guilherme Beltrão. Olha lá, ó a canetaça do... Jesus, ó a canetaça do Coutinho pra cima do Canóbio. Aí eu gosto. Ó o Beltrão, ó o Beltrão, olha lá. Fantástico. O Beltrão. Mais uma magia ali do Coutinho. E o Beltrão lá. O Beltrão gosta, né? E o Odivan lá. Ele é expressivo. E o JV ela fala assim, joga pra caramba, falou. Joga. E aí o gol, vamos ver a reação agora do Odivan. É muito Vasco, tem que respeitar. E vamos também a algumas reações do Casimiro Miguel ao longo do jogo, olha lá. Todo profissionalismo saindo da transmissão para comemorar, faz parte. Ficando careca cada vez mais. O Vasco me deixa careca, velho. Eu era cabeludo pra caralho. Aí você tá calveludo. Eu tô, não, tá horrível isso aqui, mas foda-se, eu não tô nem aí. Mas, Casé, assim, foi comemorar gol do Vasco. Mas foi um bom primeiro tempo. Não, foi um bom né? primeiro tempo. Brincadeiras à parte. Fala, diretor, o que houve, diretor? Falou o seguinte, vamos tocar o segundo tempo, vamos embora. Não, vamos embora, mas assim, foi um grande primeiro tempo, cara. O Fluminense mandou nos primeiros minutos, depois eu acho que o Fluminense deu uma cansada também, e aí o Vasco começou a ter mais um pouquinho a bola, criar um pouquinho mais, e aí no seu jogador que, cara, é a grande estrela da companhia, o Ryan, muito confiante, pegou essa bola, arrastou, finalizou, contou com o desvio, é claro, mas assim, esse desvio só acontece, ô Luiz, porque tem um jogador com muita confiança para finalizar essa bola. Eu até falo na transmissão, né, em estrela, porque assim, a estrela só acompanha quem é diferente, cara. Quem tá ali em busca do jogo. Se ele não tivesse chutado, se ele não tivesse com essa confiança, não ia bater em ninguém porque ele não ia chutar. E foi o que eu falei, foi uma bola que ele procurou, Luiz, o primeiro tempo inteiro. A gente citou aqui o fato da dificuldade que ele tem de jogar de costas. É normal. Ele tem 19 anos. Então, assim, se ele soubesse jogar bem de costas, de frente, arrancando, finalizando, já aí, assim, ele tá ali na Europa já há muito tempo. É um cara que está sendo lapidado, está sendo preparado. As qualidades dele, todo mundo sabe. O Diniz está preparando ele para fazer mais funções, além, é claro, desse ponta explosivo em velocidade. Hoje ele estava sendo marcado por ninguém mais, ninguém menos que Thiago Silva. E aí isso prejudica qualquer atuação de qualquer atacante. Então, assim, a partir do momento que ele conseguiu sair um pouquinho da visão do Thiago Silva, sai a jogada do gol. E em compensação, Casé, o fato dele ficar longe ali do lado direito, ele participou menos do jogo, mas quando ele tem oportunidade, é numa zona em que leva mais perigo, é de frente para o gol. E quando ele joga ali pelo lado direito, não tem essas oportunidades. Então, na primeira que ele teve, ele conseguiu finalizar. Teve sorte, obviamente, mas ali ele fica mais perto do gol. E a potência dele do chute é muito importante ter ele naquela região. Olha só, a gente está agora com os jogadores do Fluminense voltando a campo, mas a bola está rolando também na Kings League, tá? Então, ó, a gente tem um clássico G3X contra a Loud. E a Loud tá batendo a G3X, hein? Ô, louco! Tá batendo 7-3. Tá 7-2, pô. 7-2. G3X, rapaz. Ô, louco. É isso aí? É isso aí. É? Ô, louco. Você pode curtir também. Com a gente aqui na tela da Cazé TV, as emoções da Kings League. Pode curtir os dois ao mesmo tempo, se quiser, né? Pode. Só um detalhe sobre o Ryan. Nos últimos 6 jogos do Vasco, ele marcou 6 gols. Nos
últimos 3 jogos, né, contando com o de hoje. São 4 gols marcados, né? São 16 gols nessa temporada. Acho que o Campeonato Brasileiro já tem aí o prêmio de revelação do campeonato definido. Vai ser difícil alguém tirar o Ryan desse posto. 19 anos de idade, uma temporada de muita ascensão, né? De muito crescimento no decorrer da temporada. E assim, a gente vai debater muito isso, né? Eu acho divertido, né, esse debate, né? Muita gente já está falando do Ryan na seleção do campeonato também. E assim, eu acho que revelação, ele vai ser a revelação do Brasileirão. Aí, pro ataque, você começa... Você tem muitas opções. Você tem o Caio Jorge, tem 15 gols. Você tem a dupla Flaco-Roque. Como é que você vai organizar isso aí? Então, o Ryan tá na briga. Não, e se cair para a ponta meia, Pedro você tá tem chegando. Arrascaeta, você tem Matheus Pereira. Não, aí esquece. Não, aí para meia, não. Eu digo meia ponta. Se você botar 3 atacantes, beleza, na beirada, de repente. Ô, Casé, eu não controlo o chat da Casé TV e não controlo as enquetes que a galera sobe no chat da Casé TV. Eles soltaram a seguinte enquete: dos 32 anos do Casé, o Vasco mais ajudou ou atrapalhou? Ajudou, pô. O Vasco só me ajuda, Luiz Freitas. Então tá bom. Eu só tenho a alegria de ser Vasco. Perfeito. E olha só, a bola vai rolar pro segundo tempo. O Fluminense voltou. Sem mudanças. E sem mudanças de Djalminha. Não sei se você também esperava a volta do John Kennedy. A gente comentava sobre isso aqui na reta final do primeiro tempo. O Fluminense mantém os mesmos que saíram pro jogo. O Fluminense ele até começou o jogo bem, mas muito em função da pressão que ele executou no Vasco. Não foi o início do jogo que o Fluminense criou, tocou a bola, triangulou. Não, ele pressionou, conseguia roubar a bola e a partir daí criou oportunidade de gol. Nesse segundo tempo, a gente tem que ver que agora o Fluminense tem que tomar a iniciativa do jogo. Vamos ver como vai se comportar, porque o Vasco agora tendo a vantagem, vai procurar tocar mais essa bola e o Fluminense vai ter que continuar essa pressão em cima. Os 2 tempos nessa pressão, não sei se aguenta, porque ali depois dos 20, 30 minutos da primeira parte, o Fluminense já diminui a pressão. Esse segundo tempo vamos aguardar, mas eu acho que o Fluminense, independente de Cano, o John Kennedy, eu acho que o Fluminense precisa ter mais a posse de bola no meio de campo para tentar empatar o jogo com o Vasco. Ô, Luiz. Diga, Bruna. O John Kennedy voltou pro banco, né? Passou aqui perto de mim, deu um tchauzinho e falou: quero entrar, tô cheio de vontade. A Bruna bateu um papo essa semana com o John Kennedy, né? Ele falou muito, não só desse jogo, como da previsão também do encontro entre Vasco e Fluminense nas semifinais da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro vai terminar no dia 7, logo na sequência, já meio e final de semana seguinte, a gente terá as semifinais da Copa do Brasil sendo disputadas. Ainda uma indefinição de quem manda o primeiro jogo, de quem manda o segundo. Essa semana a gente já deve conhecer os mandantes das 2 semifinais, Corinthians e Cruzeiro de um lado, Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense do outro lado. Tá o bandeirão da torcida do Vasco, vem mais 45 minutos pela frente. Sem mexidas, Luizinho. Olha, o Pedrosa antecipa antes mesmo dos jogadores do Vasco voltarem a campo. Eu sou apuração, não tem jeito. Esse é nosso Lucas Pedrosa. É jornalismo. E olha só, tu nem sabe quem me disse. O Diniz? O Pirata. Ah, tá, porque eu só vi o Diniz voltando. Não, mas o Pirata tá aqui, voltou, eu perguntei, mexeu a ele? Não. Tá bom, e o Pirata, imagino também sedento para jogar, né? Um cara que é o artilheiro do Brasil, um dos grandes nomes do futebol brasileiro no ano, especialmente quando o assunto é balançar a rede, mas o Diniz parece estar encontrando um novo jeito de jogar, um novo time do Vasco sem o Pablo Verretti. A bola vai rolar para o segundo tempo, saída de bola do Fluminense, vamos para mais 45 minutos. Você que está ligado com a gente, deixa o like e se inscreve aqui na Casé TV também, vamos embora. Quase 23 milhões de inscritos aqui na Casé TV. Autorizar o árbitro, bola rolando para o segundo tempo no Maraca. Por enquanto, Vasco 1, Fluminense 0. 29ª rodada do Brasileirão Betano, ao vivo aqui na Casé TV. Teve a falta já em cima do Samuel Xavier. Os 22 que começaram são os 22 que voltam também para o segundo tempo. E como eu falei, vou repetir, a gente está bem pertinho da marca de 23 milhões de inscritos. Então, se você está curtindo aqui a nossa transmissão, chega junto. A gente mostra aí a escalação dos 2 times, né? Olha o Freitas, vem pra finta. Bota na frente o Freitas, dá o tapa longo. O Freitas se manda. Passe por dentro, boa bola. Lúcio Acosta com muito espaço. Vem o Lúcio, acionou Canóbio. Dominou, Canóbio limpou para canhota. Ele bate no meio do gol. Faz a defesa, Léo Jardim.
Então aproveita para se inscrever. Pega aí o celular, abre o aplicativo. Um botãozinho que você clica já... Eu acho que é mais fácil pelo celular, né? Não? É mais fácil. Então vai aí no celular, aplicativo do YouTube. Aí procura ali, Casé TV. Chegou, é só colocar inscrever-se. E vem com a gente. Barros, o Fluminense pressionou e ganhou. Assim como no primeiro tempo, o Fluminense começa pressionando, mas já nesse primeiro ataque do Fluminense aconteceu algo que não aconteceu na primeira etapa, que é o Acosta dominar essa bola com liberdade. Então assim, para o Fluminense funcionar, o Acosta precisa tocar mais na bola e com um pouquinho mais de liberdade, né? Agora sai em arremesso lateral para o Vasco. Vamos ver o comportamento também do Vasco nessa segunda etapa. A gente conhece o Fernando Diniz, sabe que geralmente o time dele não muda muito a forma de jogar, né? Vai querer ter a bola, vai querer ser protagonista do jogo. Tá aí o Piton para movimentar. Daqui a pouquinho pega um panorama também com o Gum lá embaixo, com o VH, com o JV, né? Nossos setoristas de Fluminense e Vasco. Hoje também com a lenda Odivan do lado do Vasco da Gama. Freitas. Vem a bola longa. E aí fez a defesa o Léo Jardim. Bom, e a gente que costuma ver o Zubeldia sempre na área técnica aqui, Bruna. Cadê o homem, hein? Está sentado, conversando bastante com a comissão técnica. Olha o que fez o Coutinho. Desculpa, Bruna, porque ele faz a fita espetacular. E depois bate mal. Ele tá gastando os dribles hoje. Quer dizer que ele tá sentadinho. Agora levantou. Mas estava conversando bastante, já pensando, né, em algumas substituições, provavelmente. Luizinho. Diga, Pedrosa. Não só nesse drible, mas também no primeiro tempo, quando o Coutinho deu um tic-tac, o Matheus França olhou pro Verratti com aquela cara, tipo assim, joga pra caralho, vou te falar, quando o Coutinho deu os dribles. Então, o banco do Vasco também é fã do Coutinho. Aí ele tem um papel de liderança nessa equipe. Liderança técnica, é o capitão também. Thiago Silva sai jogando mal, Hércules domina. Dá um totó na bola pelo alto. Germancano tenta o lançamento. Essa bola vai ficar com o Léo Jardim de cabeça. Ele estava no limite da área. Pensou se ia com a mão, se não ia, resolveu de cabeça. A bola parece que pegou um efeito nela aqui, que sai saindo da área. O Léo Jardim ficou na dúvida. Tem bola para Germancano. Dominou, segura. Samuel Xavier levanta. Toca por meio Serna. Sobe Hércules. A bola passa, brigou Martinelli. O rebote é do Tietê. Vem no contra-ataque. Ganha a cobertura Martinelli. Boa bola aqui com Samuel Xavier. Passe para o Thiago Silva já cortando a defesa adversária. Chegou para o Canobi. Ele abre os braços, pede aproximação. Martinelli. Fluminense começa o segundo tempo como começou o primeiro. Só que agora com prejuízo no resultado. Martinelli em rasteirinha. Canobi vai para a tabela. A bola pega aquela curva. Canobi dispara. Vem o Robert Renan. De carrinho botar a bola pela lateral. Rapidinho, Samuel Xavier, o Fluminense é todo ataque no segundo tempo. Lúcio veio pra finta, bonito o drible, Lúcio Acosta abriu, puxou, bateu, com um desvio. E essa bola vai à linha de fundo, escanteio. Samuel Xavier reclamou, né, que a bola do Vasco desviou, do Fluminense não desviou, mas tem que chutar para desviar, né? O Acosta chutou, desviou, não foi no gol, mas o Fluminense vai chegando, assim como na primeira etapa, Luiz. O Fluminense pressionando o Vasco. E vem para o levantamento. René. René na bola. Curtinho aqui com o Lúcio. Devolveu para o René. Bola tá longa. Chegou o René para ganhar mais um escanteio. Para ganhar mais um escanteio. A bola veio no limite. E o Andrés Gomes e o René acabaram se chocando depois do cruzamento. A bola não tinha saído realmente antes da batida do René. E não é só a pressão alta, né? O Fluminense passa a ter muita posse de bola nesse segundo tempo. Pressionando o Vasco e com a participação constante do Lúcio Acosta, que é o camisa 10, né? A peça cerebral desse meio campo tricolor. Tem o levantamento, o René tá na bola. Preferiu o toque curtinho de novo. O Lúcio Acosta no veneno. Tirou Barros. Aí o Coutinho vem pro chapéu. Ganhou. Hércules deu um chutão pro alto. Não tem ninguém do Fluminense lá. Aí é hora do Léo Jardim sair e ficar com ela. Torcedor do Fluminense, seja sócio e faça diferença para o Flu. Acesse nense.com.br e aproveite o valor de 2 mensalidades grátis com cupom especial Flu na Casé TV. Coutinho fez o giro para cima do Freitas. E aí ele já vem puxando o Vasco para o ataque, só que estava meio sozinho. Fez o giro, o Fluminense se recompõe defensivamente, ele dá aquela organizada e aí vai com
cadência. Levar o Vasco pro ataque. Nuno Moreira. Robert Renan pro Barros. 21 anos de idade, né? Muita personalidade do Barros para jogar. Rayan já limpou 2. Rayan voltou na frente, ele bate pro gol. Fábio soltou no rebote. Fábio, mais uma chance. Gol! Do Vasco! Nuno Moreira! O Vasco faz 2-0. Logo aos 6 minutos do segundo tempo. De novo, Rayan. Ele solta o pé de fora da área. Dá rebote. O Fábio brigou Andrés Gomes. O Fábio fez um milagre na segunda. Mas na terceira, Nuno Moreira, sem goleiro, empurra para o fundo do gol. 2 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Nuno Moreira. E dessa vez o Fábio, que na segunda fez o milagre. Não deu para pegar a terceira, Cazé! Mais uma vez, Rayan, Luiz. De novo, o moleque arrastando na força, na vontade, finaliza a verdade. O Fábio não foi bem na primeira, na segunda fez um milagre. E na terceira não tinha como. 2-0 Vasco, no momento em que o Fluminense estava melhor no jogo, estava pressionando, estava criando, estava chegando. Mas bastou essa bola chegar, o Rayan uma vez só, com liberdade novamente. Cara, o que esse moleque tá jogando é um absurdo. O VAR já diz, não impedimento, né? Não estava impedido o Andrés Gomes na hora que a bola sobra. 2-0 Vasco. Expande o Maracanã, Luiz Felipe Freitas. Djalminha! E ele participa de novo. Rayan de novo, protagonista no lance do gol, Djalma. E se no primeiro gol o Fernando Diniz pediu pro Rayan baixar um pouquinho, agora ele fez a mesma coisa. Pediu para ele baixar, saiu um pouco do lado do Thiago Silva. Ele saiu, arrastou, deu uma finalização muito forte. O Fábio soltou. No primeiro o Fábio conseguiu, na segunda o Nuno empurrou pro gol. 2-0 Vasco. O Vasco que não está sendo superior no jogo, mas o menino está fazendo a diferença. E vem Léo Jardim fora da área, meio enrolado para fazer o passe. E o Andrés Gomes, hein? Ele chegou, está fazendo hoje somente o seu 10º jogo com a camisa do Vasco, vai começando a se adaptar, participa do gol do Onan. 2-0 Vasco. Participando muito, né, do gol ali, do jogo do Vasco. É uma flecha, é um foguete. E não é normal que o Rayan joga, né, com 19 anos. Olha o Lúcio. Vem com o espaço o Lúcio. Passe ruim, né? Passe ruim, voltou Nuno Moreira para ganhar a jogada. Só que aí ele sai jogando mal. Bola rebatida pro Serna. E a falta do Hércules em cima do Tietê. Não é normal que o Rayan jogue com 19 anos, né? Ele arrasta, ele é um tanque, cara. Quando ele vem com a perna esquerda, quando ele vem de frente pro gol, é muito difícil de parar. Assim, é de fato um talento bruto, participando, sendo protagonista do Vasco. O Nuno Moreira também, que participou do primeiro gol, né? Na combinação na jogada do lado direito, ali com o Paulo Henrique, agora participando pelo lado esquerdo. A gente vê aí que é posição legal. O Andrés Gomes não estava impedido, o Fábio não foi bem no momento do gol. O Fluminense pressionou, mas deu espaço, né? Deu campo para o Rayan correr. E isso é letal. Quando ele tem espaço, ele atropela. Passe errado agora, hein? Só que o Lute não aproveita o presente que tinha dado por ali o Cuesta. Olha onde está o Coutinho. É o último homem, o Coutinho, para organizar. PH vem para finta. Barros de primeira, a bola sai. O Fluminense não tem outra alternativa. A essa altura do jogo, só pode se lançar o ataque. Quase 10 minutos da segunda etapa. Freitas. Aí o Lúcio. O René tá aqui implorando para passarem a bola para ele. Martinelli. Diga, Pedrosa. O Nuno Moreira, a contratação que veio do Casa Pia, chegou ao seu 9º gol na temporada, além de 7 assistências. Então, de fato, é aquele tipo de reforço que pode ser falado de forma literal. Chegou de forma impactante também no futebol brasileiro. E assim, é daqueles nomes que ele veio da base do esporte, mas não jogou. Ninguém conhecia o Nuno Moreira. Vem de um clube que acho que também ninguém conhecia, o Casa Pia, pouquíssimo conhecido, né? Sim. Um acerto a diretora do Vasco, que não fez pré-temporada, né? 15 meses. Está jogando direto. Está jogando há 15 meses, Casé. Ó,
PH, a bola vem pro Andrés Gomes, já ajeitou pro Piton, dominou, Piton tocou na frente, vamos ver, ele mesmo tenta pegar, Samuel Xavier faz o giro, Piton vem na marcação, Samuel Xavier roda pro outro lado, tenta sair de trás, o Fluminense em dificuldades, em apuros, Canóbio. Aí o Hércules bateu na marcação, sobrou, Coutinho, pedalou, bateu! Levantou, cruzou e não saiu essa bola para ninguém. Se o celular vibrou, é sinal de coisa boa. Com a promoção Chance Premiada, você faz uma aposta simples de R$10 ou mais em esportes com odd mínima de 1,5 e ganha uma chance diária para concorrer a prêmios. Olha o Vasco chegando de novo. Linha de fundo, Tietê para trás, tocou, René chegou, Lúcio Acosta, agora vem contra-ataque para o Fluminense. Bota na frente o Serna. Aí recua para o Lúcio Acosta. É o seguinte, ó, vem para a Estela Bet, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e participe, Estela Bet, simples e no instante. Vai se mandando o Fluminense. Quero também já fala do Odivan, do JV, porque tá 2-0 para o Vasco. Martinelli, o Fluminense daqui a pouquinho deve promover a primeira substituição no jogo. Freitas, Lúcio Acosta, dominou, deixou o Barros para trás. Aí o Hércules. Ryan toca com o Tietê, o passe errado. O Fluminense vem para o ataque, daqui a pouquinho são duas mexidas na equipe tricolor. JK e Keno. Martinelli, ótimo passe para o René, ajeitou, Kevin Serna, levantou, olha o toque do Cano. Antes dele veio a marcação. Era o Barros chegando ali para fechar, impressionante, está em todas as partes do campo, né? Ajuda muito o Barros, é o motorzinho desse meio campo do Vasco. René vem para o levantamento. O Vasco fica inteiro na grande área, você vê nessa imagem aérea, ó, como tá todo o Vasco marcando a bola parada. Vem René para levantar a primeira trave. Tem que correr atrás o Lúcio. Hércules. O Vasco volta a vencer o Maracanã, o jogo pelo Campeonato Brasileiro. Canóbio. Levantou, fechada, Cano. Léo Jardim faz outra defesaça. O Cano veio para emendar do cruzamento do Canóbio na boca do gol. Ela passou pelo Cano. E aí o Léo Jardim em 2 tempos fez a defesa. Qualquer toque ali é fatal, né? Não conseguiu tocar nela o Cano. E agora o Vasco vem. Coutinho, o Fluminense todo aberto. E o Vasco tentando explorar agora os espaços. Piton. O jogo fica muito aberto aqui no Maraca. Nuno. Chegou Samuel Xavier. Bola é do Vasco. Daqui a pouquinho 2 substituições do Fluminense. Vamos ver no lugar de quem que vem o John Kennedy, no lugar de quem que vem o Keno, diga Bruna Deltri. Vão sair Canóbio e Cano para a entrada do Keno e do John Kennedy. Mas impressionante a vontade do John Kennedy de entrar. Quando ele foi chamado, ele deu um tiro. Chegou em 2 segundos aqui na área, já aquecendo, já querendo muito entrar. E obviamente o Cano muito vaiado, né? Porque optou por deixar o Vasco para jogar no Fluminense. É um jogo ruim dele, né? Ele desperdiçou uma oportunidade cara a cara com o Léo Jardim no primeiro tempo, agora chegou um pouquinho atrasado, participa muito pouco do jogo ali na criação, fica mais dependente do Fluminense criando para ele. Então a mexida é boa. O campo pedia, né, a qualidade e a personalidade do John Kennedy ali na frente. E o Keno é um cara também de mais enfrentamento, né? Aquele ponta veloz, né? Do duelo individual. Não vive o seu melhor momento, né, o Keno, mas é uma tentativa do Zubeldia. Bola muito longa. Odivan! Tá 2-0 pro Vasco, Odivan! Ó, segura aí, porque vem o Serna. Já botou na frente, dominou, JK pediu, o Serna vem pro passe na segunda trave, Keno! A bola passa por ele, vai sobrar aqui do outro lado com o Andrés Gomes. O Serna preferiu o passe na segunda trave e a bola foi muito boa, hein? Keno. Pressionou, ganhou René, John Kennedy bate no meio do gol, faz a defesa Léo Jardim.
chances. O Fluminense vem de novo, cria oportunidades e vai desperdiçando as chances de Djalminha. As chances estão sendo criadas muito por erros de passe das duas equipes. Quando erram os passes, conseguem criar as oportunidades. O Fluminense até está tendo chance, mas não está aproveitando. O Vasco, mas poucas vezes está chegando, está aproveitando melhor. Tietê faz o passe para o Piton. O jogo é muito bom no segundo tempo e passa rápido o cronômetro. Aqui no Maracanã já 16 minutos. Daqui a pouquinho a gente pega a palavra do Odivan. Daqui a pouquinho a gente troca ideia também com a lenda do Fluminense, com o Gum. E no sábado, Amazon Prime, tem Fluminense Internacional. Odivan, Vasco fez 2-0, Odivan. Que beleza, né? O Vasco cresceu no jogo, o Coutinho tá jogando bem livre no meio de campo. E o nosso Ryan, nosso cria, né? Tá fazendo a diferença. Tá arrastando aqui de perto que a gente vê que quando ele bota o corpo é difícil pegar a bola dele. E tá vindo de trás com espaço. E está se tornando mais fácil para o ataque do Vasco chegar aos gols. Domínio de bola do Thiago Silva. Olha como o Vasco não quer saber também de só marcar lá atrás. Vem para pressionar essa saída de bola. O toque é desviado. Tentou levar na frente o Serna. E um desarme fundamental do Robert Renan. Que jogo desse rapaz, hein? A condição era boa ali do John Kennedy. Tocou com o Hércules atrás o Serna. Vem o Fluminense para o ataque. Tem muito jogo ainda pela frente. Lúcio Acosta veio para fita, deixou o Barros para trás, mas o Barros vem, se recupera, ganha a jogada. E o torcedor do Vasco adora. Pressionou o René, ganhou mais uma. Martinelli. Lúcio Acosta. Daqui a pouquinho aquela palavra também do Gum. Toque de primeira do Hércules, o passe é ruim. PH. Pressionou o Keno. O juiz deu jogada normal. Cuesta de cabeça. Espaço agora para o Tietê. Ele e o Martinelli. Martinelli vem. Toca a bola. Serna chega. Ganha a sobra. O jogo está aberto. Lúcio Acosta pediu. Cuesta faz o corte. John Kennedy sobe. Hércules briga. Robert Renan leva mais uma. Aí o Serna. Ele foi para a bola, se desequilibrou e o arremesso lateral favorece o Vasco. Tá 2-0 o Vasco e o Fluminense, hein, Gum? Luizinho, jogo muito quente aqui embaixo. O Fluminense começou o tempo como primeiro, tentando apertar o Vasco, tentando para cima. Só que com um detalhe, criou algumas oportunidades, outras oportunidades o Vasco conseguiu sair jogando, porque a marcação não estava encaixada da mesma forma do primeiro tempo. E por isso já o Vasco se tornou muito mais perigoso no segundo tempo. Coutinho jogando bem, Raio com espaço e o Vasco abriu 2-0. O Fluminense, o Zé Bordia fez a alteração no momento certo para tentar trazer novamente o Fluminense para o jogo, já que o Vasco ganhou muito confiança com 2-0. E olha só, terminou em Caxias do Sul, vitória do Juventude 1-0 para cima do Red Bull Bragantino. O Juventude foi a 26 pontos, 18º colocado. Red Bull Bragantino 36 pontos. Ainda tem bastante ponto, né? Difícil pensar numa luta contra o rebaixamento, mas com o aproveitamento que o time tem nos últimos jogos, né? Red Bull Bragantino ainda pega São Paulo fora de casa, Flamengo fora de casa, Bahia fora de casa, recebe o Vasco na próxima rodada, que tá bem. Tá repetindo mais ou menos a campanha do ano passado, quase caiu. Olha o chute de fora, Fábio segura, Andrés Gomes na batida. E no próximo sábado, falei aqui de luta contra o rebaixamento, aqui certamente está nessa luta que é o Sport. Não sei nem se tem condições ainda de salvar, mas cada jogo, especialmente os jogos dentro de casa, são fundamentais para o time tentar escapar. Sport e Mirassol. E o Mirassol, hein? Que campanha! Lutando por vaga na Libertadores e vaga diretamente à fase de grupos da Libertadores da América nesse sábado, 5 da tarde, ao vivo aqui na Casa TV. Sport e Mirassol, bola tocada pelo René. Teve falta do Freitas. Vamos ficar de olho em mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro. Luiz. Diga aí. Pô, o Fluminense
Fluminense não está conseguindo acertar esse último passe, né? Tá faltando capricho na hora. A gente até consegue tentar criar alguma coisa, chegar ali na parte do ataque, mas na hora de finalizar, na hora desse último passe, na hora de que tem que ter o capricho, o Fluminense está pecando. E o Vasco, nas oportunidades que teve, não pecou. 2-0, tá difícil, tá complicado. O Zubeldia tentou mexer, mas os erros continuam os mesmos. Falta atenção, o time não tá conseguindo acertar esse último terço ali do campo, o passe ali, tá complicado. E o Ryan, é que o juiz, né? Ele deu a falta. Tudo bem, talvez ali o jogador do Fluminense segurasse, não deixasse o Ryan se prosseguir no lance. Mas ele estava aqui atrás agora para fazer o giro. Fazendo um pouquinho de tudo, hein? Ryan quer jogo, Ryan quer jogo. Casimiro. Oi. É o Ryan ou é Harry Kane? É melhor. Onde ele vem buscar o jogo, Casimiro? É loucura mesmo. Se o Harry Kane faz isso na Bundesliga, na Casa TV... Tá todo mundo maluco. A transmissão toda elogia. O Ryan vem aqui, faz um no meio de 4 jogadores, sai dominando, ninguém fala nada. Olha o John Kennedy de letra mal para trás. Agora o John Kennedy. É culpa do narrador, doutor. Não, o comentarista era o mesmo. Os comentaristas eram os mesmos. Vamos com calma. Tá na bola aqui o René. O que Harry Kane fez contra o Borussia Dortmund na tela da Casa TV? Histórico. Foi um escárnio. Ele jogou de 10, de 7, de 8, de 5, de 9. Só faltou ir pro gol. E veio o Vasco, Luiz. E veio o Vasco no contra-ataque, Robert Renan. Na bola, Hércules travou e agora o Robert está fora de posição. E o Fluminense quer explorar esse buraco deixado na defesa. Aí o Robert Renan saiu limpo, Luiz. Aí se achou o zagueiro Lúcio. E foi embora e não parou mais. Vem o Keno, do jeito que ele gosta. Essa bola em velocidade aqui pelo lado esquerdo. Toca atrás, vem René. Coloca no chão, Lúcio Acosta com o Keno. Ainda Keno pro René. Tem muitas dificuldades para entrar na defesa. O time do Fluminense foi na bola. Chegou o volante Ryan para lá Harry Kane para fazer a jogada. É isso aí, narrador. E o Diniz pediu no primeiro tempo ele participar mais do jogo, né? Sair ali da... E o passe do Robert Renan agora, hein? Chegou o Thiago Silva na cobertura. O Diniz na conversa pediu pro Ryan participar mais do jogo, né? Sair ali da cola do Thiago Silva e a gente vê como é que ele, participando do jogo, o Vasco cresce. E o futebol dele cresce também, Pedrosa. Matheus França e Cocão chamados. Samuel Xavier vem por dentro. Falta em cima do John Kennedy. Vamos ver quem é que vai deixar o gramado lá do Vasco, né? Porque é sempre difícil, né, Jamil? O time tá bem, tá encaixado, tá ganhando 2-0. E o técnico tem uma decisão a tomar. Nessa altura ele procura trocar um jogador pelo outro apenas pelo desgaste físico. Acho que ele não vai ter muita alteração tática nesse momento. Coutinho pode ser pelo desgaste, mas está jogando muito bem. Não sei se deva sair. Djalma, me parece que Tietê e Nuno Moreira. Pelo menos é o que a placa está indicando aqui, que eu estou vendo rapidinho. E o Nuno está amarelado no jogo. O Nuno tem razão, tem o amarelo. O Tietê vem fazendo uma boa partida, mas acho que o Cocão vai dar uma consistência maior ali. Na marcação ele é mais forte que o Tietê. Lúcio Acosta levantou, fez o corte o PH. O rebote é do Keno, puxou no pé direito. É o seguinte, galera, tá sabendo? O Mundial de Ginástica Artística tá chegando aqui a tela da Casa TV. Flavinha, Caio Souza, Arthur Nori, Juju Soares e muito mais. O Brasil vai dominar a Indonésia. E quarta, a partir das 8h15 da manhã, você acompanha as emoções do Mundial de Ginástica Artística ao vivo aqui na tela da Casa TV. Saindo, portanto, o Nuno e também deixando o gramado o Tietê, ambos muito aplaudidos. O Nuno fez o segundo gol do Vasco no jogo. Peça importantíssima pro ataque do Vasco, faz uma bela temporada do Nuno, mas ele também tem um desgaste, né? Ele não teve descanso, emendou a temporada europeia com a temporada no Brasil aqui, vai descansar. É o que o Djalminho falou, você não modifica a estrutura, você renova o seu fôlego, você entrega mais energia, né? Com a entrada do Matheus França, que foi bem contra o Fortaleza. Acho que foi a melhor partida do Matheus França com a camisa do Vasco contra o Fortaleza, e o Cocão um cara de mais pegada, né? Na marcação. Olha a chance. Fábio recebe o recuo do Thiago Silva. Aí o René não evita a saída e o Vasco não vai ter pressa nenhuma para pegar essa bola, né? O René coloca a bola em campo de novo e aí tem que chegar lá o John Kennedy. Coutinho tá no papo aqui com o Diniz
Essa é daquelas horas, né, Pedrosa? A gente sabe do controle de carga, da minutagem e tal. Entender exatamente o que o Diniz pediu pro Felipe Coutinho agora. Não, acho que ele não perguntou sobre cansaço, não. Falou o Coutinho continuar jogando, deu orientação, até porque o Coutinho tem conseguido fazer partidas com 80, 85 minutos. Tá no jogo. Posso falar, Luizinho? Diga. Diniz chamou o Coutinho e falou assim: Coutinho, baixa um pouquinho, organiza o time, comanda o jogo para matar esse jogo, não deixa mais eles tocarem. Tu já escutou muito isso, né, Djalminha? Exatamente, é o cara que tem que fazer isso. Coutinho, baixar, organizar o time, tocar a bola, fazer o tempo passar. Hércules. Pressionado, o Fluminense já tem alguns minutos que não consegue sair trabalhando essa bola de trás. Martinelli força o passe, Serna, chegou John Kennedy para fazer o domínio. Vem bola com o Keno. John Kennedy pediu. Keno puxou pro pé direito, ele bate pro gol e manda lá na galera do Vasco. Mas olha a importância do John Kennedy fora da grande área, né? É uma característica completamente diferente do Cano. Joga de costa, clareia a jogada e coloca o Keno em condição de vir pro mano a mano. Que o Keno, ele tá tendo esse corredor, né? Essa jogada de enfrentamento para acelerar ali pela ponta esquerda, mas tá faltando detalhe, tá faltando capricho no momento da finalização. O John Kennedy gera muito mais jogo fora da grande área do que o Cano. 26 minutos, o jogo vai começando a ser redesenhado depois das substituições. Rayan ganha no alto. E o René fazendo passe com o Samuel Xavier. Já se desloca o Serna. Vem bola para a correria do jogador da seleção colombiana, Kevin Serna. Ganhando arremesso lateral. Samuel Xavier. Recuando com o Thiago Silva. O Vasco está vencendo de novo aqui no Maracanã. O Vasco nessa temporada está vencendo só o segundo clássico, né? Em 12 clássicos disputados. Ainda vai ter o Botafogo pela 32ª rodada e o Fluminense, né? Nas duas semifinais da Copa do Brasil. Não venceu o Fluminense aqui no Maracanã, por enquanto está vencendo desde 2019. Lúcio Acosta ficou de pé, tentou o passe. E aí o PH. Para ganhar um tiro de meta pro Vasco. E assim, Luiz, essa questão dos clássicos incomoda muito o torcedor do Vasco, né? O Vasco, beleza, tá numa grande fase agora. O Rayan tá num momento espetacular, o PH num momento sublime. Mas assim, esse jogo de hoje é o tipo de jogo que o Vasco precisa vencer, que é um jogo de afirmação na temporada. O Vasco precisa se afirmar. O Vasco fez grandes jogos contra grandes adversários, mas uma vitória no clássico dá sempre uma moral a mais. O Vasco não vence aqui no Maracanã, por exemplo, desde agosto de 2023. Olha essa bola longa. René fez o domínio. Aquela vitória contra o Atlético Mineiro. Aí depois nos clássicos aqui, ou os outros jogos que o Vasco fez em casa, em 13 partidas, não conseguiu vencer. Ou como mandante ou como visitante, né? E tá hoje conseguindo quebrar essa marca negativa, como destacou o Pedrosa. E o torcedor tá festejando, tá fazendo a ola aqui no Maraca. Guga e Soteldo vem aí. Fez o passe, Freitas. Torcedor vascaíno vai fazendo a festa. E você vai no clima do Maraca. Martinelli. Vem John Kennedy. Carregando. Barros ganha mais uma. Já caiu, né, nas graças da galera. Faz tempo. É cria da Colina e, assim, a disposição que ele tem, né? Tem qualidade, marca muito, assim. Se entrega de uma forma absurda, né, Dano? E o Vasco precisava de um jogador com essa característica, né? Para equilibrar o time. Ele se encaixou perfeitamente. Mais um grande jogo dele. Thiago Silva. 29 minutos da segunda etapa. Bom passe do Freitas com o John Kennedy. Aí o Keno. Ele abriu os braços, esperou alguém, não veio ninguém, dá aquela secada no suor e segue o jogo com a bola nos pés do Fluminense. Thiago Silva. Freitas. O Fluminense roda, mas não consegue chegar ao gol. Nas vezes que chegou próximo ao gol, Léo Jardim apareceu muito bem. Thiago Silva, a bola ficou quente no pé dele. Kevin Serna. Bola para Martinelli, agora com um pouquinho mais de liberdade. Que passe foi esse, hein, Martinelli? Que isso, tá louco.
Passe horroroso. Ganhou Andrés Gomes. E aí o Keno veio passando o pé. E Luiz, assim, o Martinelli é muito importante, o grande jogador do Fluminense, mas hoje ele faz uma partida abaixo, né? Tá errando mais do que o natural ali, o Martinelli, inclusive passes que ele não costuma errar. Donan. Oi. Que foi cobrado demais pelo Thiago Silva no primeiro tempo. No segundo tempo, como eu estou do mesmo lado do gol, eu não consigo ver tanto diálogo entre os jogadores do Flu. No primeiro tempo, o Thiago Silva cobrou muito o Martinelli em alguns momentos que o Vasco pressionava a saída de bola. Então, realmente, foi um jogo mais difícil ali para o Martinelli hoje. Luiz. Diga aí. Saíram o Samuel Xavier e o Serna para a entrada do Guga e do Soteldo. O Zubeldia conversou muito com o Guga e com o Soteldo, motivou muito os dois e falou, eu acredito, passou a mão na cabeça dos dois e falou, vai, entra com tudo. Eu vou te falar, Luiz. Oi. Quando o Cano saiu, a torcida do Vasco vaiou. Sim. A torcida do Fluminense não fez nada. O Soteldo entrou, acho que as duas torcidas vaiaram. E assim, o Serna foi o jogador mais perigoso do Fluminense, só que ele tá exausto, né? Ele é o cara que tava tentando carregar o Fluminense ofensivamente, puxando contra-ataque. É importante lembrar, né, Luiz? Assim, o Soteldo tá recebendo todo o carinho agora da torcida do Vasco. O Soteldo teve aquele lance, né, do jogo contra o Vasco e Santos, que ele sobe na bola e desde então a torcida do Vasco pega no pé dele. Ficou pior pra ele, hein? Ficou pior pra ele, porque foi rebaixado com o Santos. E agora, quando ele entrou, a torcida do Fluminense também não ficou muito feliz. E a do Vasco vaiou também. Arruz. E aí o Freitas fez a falta e vai receber o cartão amarelo. Vamos revendo aqui, ó, a bola fica no meio dos dois. E aí o cartão amarelo pro Freitas por essa falta, né? O braço que acabou sobrando ali, né? Ele estava pendurado. E um detalhe rapidinho aqui, Pedrosa, eu não sei se você reparou, um papo do Keno com, a gente viu na imagem, o papo do Keno com o Fernando Diniz. Não sei se você conseguiu agora há pouco falando de algum jogador do Vasco, não sei se você flagrou esse momento aí embaixo. Na verdade, o Keno estava tentando atrapalhar a instrução do Diniz pro Andrés Gomes. E ele estava reclamando com o Andrés Gomes, tem que ir, vai lá no fundo, porque o Andrés Gomes voltou essa bola. E ele quer que o Andrés Gomes tente fazer gol. Então foi isso que aconteceu. Esse é o Lucas Pedrosa, não passa nada do nosso Pedrosa lá embaixo. E a Sportbet está na área, hein? Trazendo odds atualizadas do jogo. Olha o Robert Renan tocando de lado. Mais de 2,5 gols. A odd é de 2,3. Enquanto o Vasco sai trocando passes, leva melhor. Olha aí, 2,3 para sair pelo menos mais um gol do jogo. Fernando Campos, te agrada a odd ou não? Acho uma boa oportunidade, viu? O jogo, o Fluminense saindo para pressionar e cedendo espaço também para o Vasco. E um time do Diniz, né, que tem aí o quarto melhor ataque do Campeonato Brasileiro, nunca pisa no freio, né? Ele quer sempre mais. Então é uma bela oportunidade para a galera. E os jogadores do Fluminense, principalmente a base dos jogadores aqui que há alguns anos levantaram o título da Libertadores da América, que conhece muito bem o trabalho do Diniz, né? Enquanto a gente está... Ah, lá, esse foi o momento que eu falei, ó. O Keno vem. E aí o Pedrosa flagrou bem. Esse momento foi um momento curioso do jogo aqui no Maraca. Outra curiosidade, Luizinho, é que o Barros não perdeu como titular ainda com a camisa do Vasco da Gama. Além do Ryan estar vivendo essa grande fase, dois jogadores da base e que são melhores amigos. Curioso, né? Ó, galera, então, faz um Sportbet aí para aproveitar essa odd, como o Donan falou, né? Jogo nesse momento, 34 minutos, né? O Fluminense não consegue chegar com muito perigo, mas o jogo tá meio aberto. Porque o Vasco, a lá Diniz, quer mais. Tá sentindo a presa meio abatida. E o Vasco vem pra cima. O Robert Renan joga muita bola. A gente sempre soube, ele sempre jogou muita bola. A questão é que, alguns momentos, algumas escolhas no Inter e escolher, por exemplo, o Zenit, não foi nem muita escolha dele, não. O Corinthians fez a troca pra ficar com o Yuri Alberto. Sim. Mas joga demais, né? Ó, o passe pra velocidade. Chegou o Freitas, escanteio pro Vasco. E aí, assim, Luiz, o lance no Internacional do Robert Renan e outras falhas... Cavadinha, né? Cara, isso não pode determinar a carreira de um jogador, ainda mais de um jogador tão jovem e com tanta qualidade. Só que, assim, a gente sabe da pressão que é, a gente sabe da cobrança que é e a gente sabe como isso afeta a cabeça dos jogadores. São seres humanos. Então, o Robert Renan até citou esse fato de que, cara, isso mexeu com ele. O Diniz viu essa possibilidade, a qualidade que o Robert Renan tem, é um jogador que é a cara do Fernando Diniz, então nada melhor do que ele para recuperar esse jogador. E tá jogando muito bem no Vasco.
Tá fazendo um grande jogo hoje, defensivamente muito seguro, dominante, com a qualidade que ele tem para sair jogando, é o que o Cazé falou. É o zagueiro perfeito para o modelo de jogo do Diniz, e tá muito bem hoje no jogo. Olha o PH, o Vasco roda a bola, gasta o relógio, Ryan! Ele tá chutando, a tal da confiança, né? Ele tá chutando mais ou menos dali no primeiro turno, ele acertou um balaço no travessão. Agora ele chutou de muito longe de novo. Paulo Henrique para trás. Eu tava achando que ele ia correr para trás aqui igual um maluco. Ele tá no fuso errado às vezes, né? Do Japão. Ele acha que tá tudo invertido, sai correndo para trás. É o Jardim. E o torcedor do Vasco começa a ensaiar aquele olé. Coutinho. Agora já não é mais ensaio. Agora o Vasco vai dando olé e o torcedor se delicia aqui no Maracanã. PH. Matheus França, PH. Curiosidade, Luiz. Qual? O PH, ele é multi-ambidestro, você sabia disso? O PH, ele tem a perna dominante, a perna direita, mas ele também consegue fazer coisas boas com a perna esquerda, não esse chute. E ele assina, provavelmente, o autógrafo do PH. Ele assina com a mão esquerda, mas com a mão direita também. Ele conversou com o Igor Rodrigues, ele respondeu, eu sou todo errado. Olha só. Próximos jogos do Vasco, Red Bull Bragantino fora, e aí aqui na tela da Casa TV, dia 2 de novembro, tá? Vasco e São Paulo. E depois o clássico com o Botafogo, que vai ser o último clássico do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. DVD vem aí. Matheus França no carrinho. Chegou na bola o Matheus França. E o Lima vem aí. Verrete também. Cocão. Faz a abertura com o Piton. E aí, diga. Uma vitória muito importante para o Vasco, porque é uma vitória de afirmação. E no momento em que o Vasco não jogava bem no primeiro tempo e consegue o gol. No segundo tempo, o Fluminense começa melhor e o Vasco consegue o gol. A partir daí o Vasco cresce, começa a jogar bem, seu torcedor está empolgado. Então, uma vitória como essa no Clássico, o time muda de patamar. E de olé em olé, o Vasco vai botando o Fluminense na roda e vai chegando. Passe para o Ryan. Tá vivendo uma grande noite aqui no Maracanã. Ryan tentou a finta. Ele consegue depois recuperar a jogada. Paulo Henrique. E o Vasco vai de pé em pé. Coutinho. Piton para trás. Não consegue pegar o caroço o Fluminense nessa altura do jogo. O Vasco toca pra lá, pra cá, bota o Fluminense pra correr atrás. E aí o Fluminense vai ficar, olha lá, como o John Kennedy fica bravo. Ele fala assim, e aí, cara, vocês querem que eu fique de bobinho aqui contra dois? Tem que subir a marcação. Vou te falar, o jogo do Coutinho é uma coisa muito séria, assim. Mais uma vez, né, Dona? O cara controlando tudo, né? Ditando o ritmo, assim, maestro do Vasco, a partidaça do Coutinho. É daqueles jogos e daquelas sequências que resgatam a autoestima do torcedor do Vasco, que hoje vem, lota o Maracanã, faz uma grande festa, vence um grande rival, depois de muito tempo volta a vencer o Fluminense aqui no Maracanã, vence o seu segundo clássico na temporada e se enche de moral para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Lúcio Acosta fez a falta e o Fluminense só consegue parar na falta. Porque o Vasco toca e não consegue. Aí o Fluminense pega o Internacional, esse jogo vai estar no Prime Video. O Diniz vai tomar um amarelo aqui, Luiz. Depois o Ceará. E o Fernando duas vezes o Ceará, desesperado, né? Ali, mandando o time pra frente. Ele quer mais, ele quer ataque. Ele quase invadiu a área técnica dos Beldia aqui, que você não viu, Luiz. Ele foi lá arrumar alguma coisa, não sei o que aconteceu. E assim, posso falar, Luiz? Ele tá querendo o time vá pra frente, Cazé. Aqui é Cazé TV, correto? Fala. Ó, olha lá, olha onde o Diniz foi. Olha onde o Diniz está, irmão. Olha onde o Diniz está falando com o Zubeldia. É uma loucura isso aí. O Diniz ficou louco. Sabe o que o Diniz foi falar? Posso ser sincero? Fala. Aqui é Cazé TV. Fala. Ele foi virar pro Zubeldia e falou assim, ó, tu tem que falar pro teu time ter pelo menos culhão aqui, pô, porque os caras estão tocando bola aqui, fazendo o Fluminense de bobo, os caras não armam nem um porradeiro, Luiz. Não dá nem uma chegada, irmão. O Fluminense tá olhando, vai tocar bola, é olé, toca pra lá e toca pra cá. O Fluminense tá passivo, cara. O Fluminense tá passivo, tá perdendo o jogo, olhando o Vasco trabalhar a bola. Ninguém do Fluminense faz nada. O John Kennedy foi o que você falou. Ele chamou de falou, eu sou palhaço, irmão. Os caras estão aqui na minha frente, estão fazendo de otário, porra. O Vasco não tem nada a ver com isso, tá? Trabalhando a bola. Luiz. Diga, Bruna. Quem vai sair vai ser o Lúcio Acosta. E quem ficou muito irritado com o olé da torcida vascaína foi o Canóbio. O Canóbio levantou aqui, foi lá no ouvido do Lima e falou, vai, entra com tudo, acaba com isso.
gritou pra galera dentro de campo, realmente o sangue do Canóbio ferveu aqui. Olha, David, né, no lugar do Andrés Gomes. Foi isso, Pedrosa? Perfeito. O Andrés Gomes saiu, muito aplaudido, inclusive pela torcida do Vasco. Ele que ganhou essa posição. E o Verratti está aguardando. Coutinho vai deixar o campo. Verratti, então, entrando no lugar do Coutinho. E tem jogo que para o torcedor já é uma verdadeira aventura. Hoje está sendo aventura positiva para o torcedor do Vasco e negativa para o torcedor do Fluminense. Na correria do dia a dia, se aventurar também pode ser sinônimo de conforto, viu? É aí que entra a nova linha Citroën XTR, com o C3 e o Aircross, pneus mistos, pegada off-road, interior premium, com multimídia de ponta e aquela versatilidade que transforma qualquer rolê. Para quem gosta de levar a galera toda, o Aircross XTR vira SUV de 7 lugares. É perfeito para levar geral rumo ao estádio. Então aponta o seu telefone celular para o QR Code, conheça a nova linha Citroën XTR e se aventure a relaxar dentro e fora do jogo. Ô, Luizinho, fala, Pedro. Cara, o abraço que o Diniz deu no Coutinho é como se ele estivesse falando com o filho dele. Abraço, várias palavras assim de incentivo, o Coutinho agradecendo muito. É uma relação muito especial desses dois. E assim, o Pedrosa, é uma coisa séria que o Coutinho tá jogando, tá? É uma coisa séria. Tem gente que pode avaliar o Coutinho por número de gols, número de assistências. Isso acontece muito. E é um julgamento que é justo também. Mas o Coutinho, ele contribui muito além disso. Ele faz o Vasco jogar. E ele faz o Vasco jogar desde a pequena área. O Coutinho afunda para criar. O Coutinho desafoga os volantes do Vasco. O Coutinho, assim, mais uma vez... Como foi no jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, que ele não fez gol nem deu assistência. Um recital. Tranquiliza o time, mastiga o jogo. Fantástico o jogo do Coutinho, mais uma vez, que fisicamente está recuperando, está se recuperando, está aumentando o nível e tecnicamente ele sempre foi isso aí. Não é novidade, é um cracaço. 42, quase 43. E o Vasco vai fazendo substituições. Vai gastando o relógio. Daqui a pouquinho vem mais um menino. Fez um gol tão importante contra o Vitória, né? O gol do GB contra o Vitória foi daqueles momentos assim especiais para o torcedor do Vasco, pela ligação, né? Por ser mais um garoto que vem da base, que faz um gol tão importante, como eu falei, basicamente na última bola do jogo. E imagino que o Diniz possa também oferecer esse momento ao Ryan, né? De sair isoladamente, poderia ter saído agora junto a outros dois jogadores, de sair isoladamente para receber o carinho da galera. Lima. Falta em cima do Lima. Caiu o Ryan, né? Caiu o Ryan. Então, já posso concluir que será ele, Odivan. Que noite do menino Ryan, Odivan. A noite hoje espetacular do menino Ryan. O que esse garoto tá jogando é um absurdo, cara. Tá demais. Agora tá na hora de descansar ele mesmo, já propor para ele pro outro jogo, porque esse aí é o nosso artilheiro, nosso cria, como dizem, né? E tá fazendo chover no Vasco. Olha, aí o abraço, o Pedrosa citou o abraço do Diniz com o Coutinho. A gente recuperou a imagem para você em casa conferir também, né? Momento especial. O Ryan tá caído, recebendo ali um atendimento, vai sair de maca. O Gum, a gente falou aqui, o Gum ganhou o apelido de Gum Guerreiro, né? Na trajetória dele com a camisa do Fluminense. E a gente falou aqui, Gum, em algum momento até impassividade do Fluminense nesse 2-0, hein? Isso mesmo, João Kennedy foi muito bem. Um jogo desse tamanho, um clássico, quente como tá. O Fluminense não era para tomar 2-0 pelo que ele fez na partida. Mas, depois que ele não aproveitou as oportunidades, o Vasco fez 2-0, cresceu e tomou conta do jogo. E os jogadores não podem aceitar dessa forma um olé e não fazer nada. O João Kennedy foi muito bem, tem que ter sangue, tem que querer mais, não pode aceitar, tem que pressionar o Vasco, sair de trás, porque senão o Vasco toma conta e acaba passando vergonha, como assim o João Kennedy se sentiu. João Kennedy tenta a escorada para o Keno. O Fluminense tem 15, 20 minutos que não consegue chutar no gol, que não consegue chegar. Agora o Keno vai dar uma pernada ali em cima do Matheus França. Ô, Luizinho, siga. Eu vou ligar pro Valquemar, pai do Ryan, e avisar para ele, para avisar pro Ryan, que quando o treinador tira no final do jogo é para ele sair em pé, para a torcida bater palma para ele, não é para sair de maca. Quando você ligar, Djalminha, avisa ao Valquemar que eu amo o filho dele. Avisa também. Tá bom, tá bom. Torcedor vascaíno também. Manda um recado. Isso não é só você não, quer dizer. Vamos até 51. Tivemos um chamado no gramado aí? Não, só ia pontuar, Luiz, que o Léo Jardim tá com o uniforme intacto nesse segundo tempo.
refletindo muito que foi a ineficiência do Fluminense de fazer ele trabalhar, né? Se você pegar o Léo Jardim agora e olhar pra ele, parece que ele acabou de sair do banho. Falta pro Vasco. E daqui a pouquinho vai começar o Copa do... Lembrando pra galera que de segunda a sexta-feira às 10 da manhã tem o Geral Casé TV. A gente fala dos jogos, amanhã o pau vai quebrar. É. Amanhã vai ser demais. Lá, hein? Ah, então tá garantido. Então tá garantido. Já tem um falador de merda. Que isso, pô? Amanhã, cara, assim? Aí complica. Como é que eu chego em casa? Tá escalado, Pedro. Amanhã às 10 da manhã. É brincadeira, irmão. Amanhã às 10 da manhã o Geral Casé TV. Matheus França levantou, vai direto pra fora, 10 da manhã. E hoje, assim que terminar o jogo, vai começar o Copa Zona. Igor Rodrigues, sinaliza pra mim se você estiver me vendo, me ouvindo. Tá me ouvindo, Igor Rodrigues? Tá me ouvindo? Então fala nesse microfone aí. Pode falar, tá me ouvindo ou não? Tô te ouvindo, hein? Tá bom. O que vai ter no Copa Zona? Fala pra mim. Tem muita coisa. Hoje tem evento surpresa por aqui, Luiz. Já acabou então. Mas vamos ter também a participação dos jogadores aqui. Por enquanto o Vasco tá ganhando, confirmando a vitória. Vem pra cá. Vamos falar muito, tem muita surpresa para um cidadão que hoje merece, Luiz. Eu não vou contar. É o Ryan, né? Deve ser. É o Ryan. Eu fiz muita coisa. Tá, deixa eu narrar aqui que você tá de costas pro campo, vem o Keno. Mas antes dele chega Cuesta. Vem com o PH. O Vasco não sofre. O Vasco faz 2-0 e quer mais. A bola bateu no GV, né? Vem bola com o Lima. Chega no Martinelli, Fluminense não pode desistir, né? Tem 4 minutos para tentar 2 gols aqui para voltar pro jogo. Bola para John Kennedy na área, ajeitou pro Keno, chegou, limpou. Que é isso, Keno? Aí é melhor desistir mesmo, Luiz. Que é isso, Keno? Luiz, tem dia que as coisas não acontecem, tem dia que é noite, pelo amor de Deus. Essa daí, o Maracanã vibra. Como eu falei, e numa prévia também da semifinal, porque se o Campeonato Brasileiro, o Fluminense segue à frente do Vasco, vai ficando ainda 2 pontos à frente do Vasco com um jogador a menos. Daqui a pouquinho vai recuperar esse jogo contra o Ceará na sequência de 2 enfrentamentos seguidos com o Vozão. Mas, independentemente da posição na tabela, ao passo que vem para o GB, a gente já fala de uma semifinal da Copa do Brasil com outra configuração a partir de agora. Outra configuração, né? O Vasco com os reforços melhorou muito, o trabalho do Diniz incorporou, ele conseguiu organizar a equipe dentro do modelo de jogo dele. E a gente está falando de um Vasco que tem a 3ª melhor campanha do retorno, com essa vitória aqui, né? Então, assim, nos últimos 6 jogos do Vasco, o Vasco venceu 5. Então, assim, é um time que está crescendo muito de produção. As últimas 11 partidas, 6 vitórias, 4 empates e somente 1 derrota. O Vasco hoje pode sonhar e tá brigando por vaga ali no G6. Ele começa a olhar para cima, ele começa a olhar por vaga em Libertadores. E vão os dois brigar até o final. Não diretamente mais, né? Só que agora contra outros adversários. No momento que a torcida do Vasco começa a dar um show aqui no Maraca, né? Continua dando um show, né? Agora acendendo as lanternas dos celulares. Olha o Soteldo! Calma, meu narrador, por favor. Calma! Não conseguiu chegar na bola o Soteldo. Barros para trás. Piton. O Vasco novamente bota na roda. GB tá antes do meio campo. E aqui vai correndo o Verrete. Vem bola pro Verrete. Ele e o Freitas. Aí também não é a do Verrete, né? Aí querem matar o Pirata. Pirata já tem perna de pau. Vai correr assim, Luiz? Fala assim. Quase 54 mil torcedores hoje aqui no Maracanã. Esperando o final do jogo, a torcida do Vasco, a torcida do Fluminense, na sua maioria, já foi embora. – 50 minutos. Bola para o Fluminense. O René indica ali alguma pressa. Só que, ó, como não tem ninguém para jogar com o Freitas. Volta para o René. Toca por dentro. Martinelli. Jornada difícil também para o camisa 8 do Flu. Freitas.
não se esconde do jogo, né? O Freitas é o cara que sempre inicia jogadas, o cara que mais dá passes desse time do Fluminense. Vai acabar o jogo. Hércules. Vai terminar aqui no Maraca. O Vasco faz 2-0. Entra de vez na luta pela Libertadores. Se aproxima do Fluminense. Botafogo nessa briga. E a reta final de Brasileirão vai ser demais, hein? Martinelli. Bola para o John Kennedy. Dominou. Esperou. Tomou o toque. O juiz pega a falta para o Fluminense. E o John Kennedy é aquele que mostra um pouquinho de revolta, né? Um pouquinho de irritação com o resultado. Honestamente, Luiz, vai acabar, hein? Foi o único que mostrou isso aí. É o Brasileirão betano, na 29ª rodada. Terminando aqui, Vasco 2, Fluminense 0. Vamos começar o Copa Zona. Igor Rodrigues já está preparado lá embaixo no gramado. De lá faremos o nosso programa hoje. Certamente conversando com muitos dos jogadores do Vasco. Repercutindo bastante essa vitória. Cobrança rápida, tá valendo, chegou na área. Keno balançou, Keno bate, GB trava. E vai acabar, o juizão já vem pra pegar a bola, hein? Vem pra pegar a bola o árbitro. É fim de jogo no Maraca. Vasco 2, Fluminense 0.